Hoje a gente vai falar sobre os impactos das novas tecnologias, não só, principalmente no universo do direito, mas, enfim, na sociedade como um todo. Então, eu queria agradecer mais uma vez a presença do Matheus, do Marcelo, passar a palavra rapidinho para o Milton. A dinâmica é a dinâmica que a gente tem todo ano, como eu falei, é mais um bate-papo aberto para todos, né, que vão poder interagir com eles, perguntar, tirar dúvida, enfim. A ideia é que a gente não tenha grandes situações protocolares. Eu passo para o Milton agora, depois a gente abre para eles. Bom dia a todos. Eu queria, antes de mais nada, agradecer a presença de todos vocês. Tem muita gente nova aqui no escritório que não participou desses eventos que a gente realiza. São eventos que a gente realiza anualmente, em geral entre agosto e setembro. É um evento que a gente procura trazer convidados que falem sobre assuntos que não são cotidianos, que não sejam do nosso cotidiano, exatamente para ser um dia diferente, que a gente consiga absorver ensinamentos diferentes e importantes e atuais. Já tivemos gente dos mais diferentes perfis aqui, jornalistas, aventureiros, já tivemos de tudo aqui no escritório, quem passou advogados. O pai do João foi talvez o primeiro convidado, o professor Roberto Quiroga, que contou um pouco da vida dele. E, então, eu queria, na verdade, mais agradecer a presença de todos vocês, dizer que é uma satisfação ver esse auditório cheio aqui, fruto do trabalho de todos nós, né? E gostaria de cumprimentar a todos na pessoa da professora Odete Novaes Carneiro Queiroz, que, a despeito de ser mãe do José Guilherme, é a minha grande mentora da vida. Então, fico muito feliz de contar com a presença dela aqui. Entre nós, o Zé Guilherme vai contar para vocês o currículo do Matheus e do Marcelo, mas mais do que o currículo dos dois, estão dois amigos aqui nossos, duas referências naquilo que fazem. O Matheus, na inteligência artificial voltada para o universo jurídico, e o Marcelo, um super professor da PUC, um expert em jurimetria, um cara que está à frente do tempo nosso, do direito, contribuindo com as instituições brasileiras. O Marcelo hoje é quase que um consultor dos tribunais superiores brasileiros, uma figura muito importante, e vocês vão notar aqui, ouvindo ele falar, nós nos conhecemos já há bastante tempo, eu já ouvi bastante palestras do Marcelo, são sempre muito boas, são de improviso, porque ele é um orador nato, então acho que vocês vão aproveitar bastante essa oportunidade de compartilhar o conhecimento deles. Bom, vamos lá, eu tentei ser econômico aqui no currículo dos dois, porque, enfim, se eu for detalhar vai durar bastante, mas o Matheus tem uma trajetória bem diferenciada, ele foi o advogado mais jovem do Brasil, ingressando na faculdade de Direito ainda com 14 anos, né, Matheus? Na Universidade de Brasília, grande centro de estudo de Direito. Ele ganhou um caso perante o Supremo Tribunal Federal, obteve o LLM, o Master of Law, pela Harvard Law School, e passou no exame da Ordem de Nova York, tudo isso entre 18 e 20 anos. Ele também ganhou uma bolsa do John Hennessy, que é o chairman do Google, ex-reitor de Stanford, para fazer o MBA lá. Começou, voltou, porque graças a Deus a empresa só faz crescer, e desde então ele está à frente da Enter, que é a empresa que ele é o fundador e hoje CEO. Né? O Marcelo Guedes Nunes, ele é sociólogo formado pela Universidade de São Paulo. Ele é bacharel, mestre e doutor em Direito pela PUC, onde ele leciona na cadeira de Direito Comercial. Ele foi coordenador responsável pela pesquisa que fundamentou o parecer da Corregedoria de Justiça do Tribunal de Justiça de São Paulo, que motivou a criação e instalação das varas empresariais tão importantes para a nossa atividade na comarca de São Paulo. E é o principal nome na pesquisa empírica de direito no Brasil. É um processador de dados, né, basicamente. Sendo diretor-presidente da Associação Brasileira de Jurimetria, ABL, entidade pioneira na América Latina na aplicação de métodos empíricos quantitativos no estudo do direito, e membro da Society of Empirical Legal Studies, entre outras coisas mais. E o que mais gradua ambos é serem meus amigos queridos. Eu passo agora a palavra para o Matheus, agradecendo novamente a todos. Não falei da minha mãe, porque é minha mãe, né? Então eu fico envergonhado, aí deixei o Milton falar. Muito obrigado.
obrigado. Queria agradecer. Queria agradecer ao Kelly Advogados pelo convite, em especial na pessoa aqui do Zé e do Milton, por, na verdade, terem apostado em mim há 2 anos. Eu queria abrir contando uma história de quando um colega meu, que fez Harvard, o LLM em Harvard, só que 15 anos antes, me mandou uma mensagem. Eu mandei, na verdade, para ele uma mensagem dizendo assim: Diego, eu preciso encontrar, estou querendo muito começar uma empresa de inteligência artificial, eu preciso encontrar o design partner, assim, aquela pessoa que vai ter a paciência de uma empresa que está começando, que vai acreditar no projeto, etc. E ele então me apresentou o Zé. E a gente foi, qual era o nome daquele restaurante, Zé? Que eu sei que todos os garçons conheciam o Zé. Eu lembro disso, que isso me impactou. Charlot, exatamente. Eu lembro que isso me impactou. E desde aquela conversa que aconteceu, bom, que fez 2 anos mês passado, foi em agosto de 23, a Enter então encontrou no Kelly todo o apoio para a gente mostrar a primeira versão da Enter, e depois evoluiu para ser uma ferramenta voltada para o contencioso de alto volume, de grandes empresas, etc. Enfim, a gente acabou migrando, e a semente foi plantada dentro do Kelly, que apostou num negócio que não existia. E eu queria começar então, Milton e Zé, com esse registro do agradecimento de como vocês participaram muito da nossa jornada. Abrindo as portas do escritório, ensinando a gente a construir inteligência artificial no mundo do direito. Eu vou então dividir a minha fala aqui em 3 pedaços. Acho que primeiro contar um pouco de como que um advogado que nasceu e fez faculdade em Brasília foi parar trabalhando com inteligência artificial. Eu falo Brasília porque é uma área, uma cidade particularmente voltada para o contencioso, para serviço público e por aí vai. Então, um pouco mais da minha vida pessoal, como é que eu fui parar em inteligência artificial. A segunda parte da minha fala vai ser voltada para as 3 principais eras de aplicação de inteligência artificial no direito, que não começou hoje, mas que vem se intensificando nos últimos 2 anos, desde o lançamento do ChatGPT, com o surgimento dos transformers, dos modelos de linguagem. E eu vou concluir, então, falando de aplicações práticas. Em outras palavras, quais são os casos de uso que já estão funcionando, já estão rodando e gerando valor para as pessoas de inteligência artificial no direito. Começando, então, pela primeira parte, quando me formei na faculdade, minha prioridade era trabalhar com o que fosse ter mais impacto na vida das pessoas e no maior número de pessoas possível. Como que você faz isso como advogado? Essa foi a pergunta que eu ficava me fazendo quando eu estava ainda na faculdade de Direito. Eu decidi, então, na minha vida como advogado, atuar em 2 áreas. Primeiro, direito constitucional, em que eu atuava em casos de controle concentrado de constitucionalidade. Tive a oportunidade de fazer 2 tentações orais em casos perante o STF, mas também em casos do STJ. E o meu foco ali, e o que me encantava, era o que na faculdade a gente aprende que se chamam dos efeitos erga omnes. Em outras palavras, a capacidade que você tem de, em um processo, atingir toda a coletividade. É diferente, então, de um processo só, uma briga de vizinho, que envolve ali um universo muito restrito. Aquilo me encantava. E o mesmo aconteceu depois que eu fui estudar em Harvard, fazer o meu mestrado, para uma guinada na minha vida em que eu dei um passo na direção de virar empresário. Eu fui trabalhar com direito empresarial, especificamente com o mercado de capitais. E o ponto em comum entre as 2 coisas que eu fiz como advogado, com direito constitucional e depois com direito de mercado de capitais, era impacto. Em outras palavras, com o mercado de capitais eu vi a oportunidade de ajudar empresas brasileiras no meio da pandemia, a Gol, por exemplo, que praticamente quebrou, ou a Embraer, que parou de vender aviões, ou o Magalu, que estava indo super bem, porque na pandemia todo mundo começou a comprar mais online e estava fazendo um follow-on. Então, de Nova York, ajudar essas empresas brasileiras a levantarem capital e conseguirem também investir no Brasil. E a coisa que a gente fez, que eu mais me orgulho, foi viabilizar. Eu era um advogado júnior, então estava era um advogado de 2º ano. A gente viabilizou um investimento do Fundo Soberano dos Emirados Árabes, do Mubadala, no Brasil, de 2 bilhões de reais para revitalizar uma das principais refinarias do Brasil. E esse investimento gerou na casa de 8 mil empregos. E isso só é possível, de novo, por uma atuação jurídica / financeira de alto impacto. Era isso que eu estava
indo atrás. E por que eu contei essa história? Para explicar como é que eu chego em inteligência artificial. Da mesma maneira que, atuando num caso de controle concentrado, você tem um efeito erga omnes, o mesmo se aplica quando você trabalha e constrói um agente de inteligência artificial. Hoje, por exemplo, um dos principais clientes da Inter é o Banco Santander. E o Banco Santander ele é processado na casa de 20 mil vezes em processos de consumidor no Brasil. Eu, Matheus, nunca conseguiria atuar em 20 mil processos. Mas, junto com o time de engenheiros, se nós construirmos um modelo de IA, tanto para prever a estratégia correta, como um modelo de linguagem para interpretar a inicial, como um modelo de linguagem para escrever a contestação, a gente vai conseguir criar uma reverberação, multiplicar o nosso trabalho através dos agentes de IA. Ou seja, eles voltam para o assunto do impacto, que foi onde eu comecei a minha vida, focando em direito constitucional e depois em mercado de capitais. E aí eu transito para a segunda parte da minha fala, agora explicado o que mais me encanta em inteligência artificial. E a inteligência artificial, ela, na verdade, é a oportunidade de colocar o jurista e o direito no centro do palco. Porque em todas as organizações, o mais comum é a inovação ser puxada pela área comercial, pela área de marketing, pela área, ou seja, pelas áreas de negócio. Quando o assunto, por outro lado, é inteligência artificial, o jurídico pode puxar e liderar essa inovação. Porque o principal desenvolvimento dos modelos de linguagem, etc., eles são excepcionais no processamento de texto, na leitura de documentos. Então, é a oportunidade de aplicações voltadas para o jurídico liderarem o movimento de inovação dentro das principais organizações, das principais empresas. Caminhando, então, para o segundo ponto da minha fala, que é como que inteligência artificial se aplica ao direito, eu queria dar um passo para trás para contar uma história que eu vivi na segunda semana, depois de ter chegado nos Estados Unidos. Eu cheguei na Harvard Law School e um dos meus professores era o Michael Klarman. E o Michael Klarman, ele é um historiador de direito constitucional e um ex-orientando dele era um dos assessores, dos clerks, da Justice Ginsburg, que morreria no ano seguinte, mas ela ainda estava viva. E o Michael Klarman, então, eu fui lá, contei minha história para ele, falei que eu trabalhava com direito constitucional no Brasil e ele falou, nossa, eu vou te arrumar um ingresso para você ir assistir a uma ostentação oral na Suprema Corte dos Estados Unidos, em Washington. Aí eu arrumei minha mala, peguei o avião, fui para Washington e chegando lá na Suprema Corte, você encontra uma realidade totalmente diferente do que existe no Supremo Tribunal Federal. A primeira diferença é que nada é gravado. Na verdade, não é permitido nem entrar com telefone, onde a audiência, audiência, eles chamam hearing, né? Aqui a gente fala ostentação, mas lá eles chamam de audiência. Por quê? Porque os juízes, os ministros, no caso, participam ativamente. Então, a primeira realidade foi um pouco chocante, que eu não podia nem entrar com o meu telefone, um nível de segurança altíssimo. E quando eu cheguei, eles entregam um folhetinho contando a história do tribunal. E aí, na segunda página desse folhetinho, dizia assim, a Suprema Corte tem o hábito de julgar mais ou menos 60 casos por ano. Em outras palavras, são 60 casos que, aliás, eles votam 95% por unanimidade e com nível de detalhe em que cada palavra ali pode ser usado pelos tribunais inferiores e por aí vai. Então, tudo é feito muito com um nível de cuidado extremo. Qual é o contraste, então, que eu aprendi indo para Harvard? Que o poder judiciário do Brasil que eu conheci, ele é muito atípico. E eu queria trazer alguns dados para comprovar isso. O primeiro é que a cada 100 habitantes na Europa, você tem 2 processos judiciais por ano. No Brasil, esse número é 6 vezes maior. São 12 processos judiciais. Isso comparado com a Europa, que é a região que tem esses dados estruturados. Nos Estados Unidos é muito difícil fazer esse cálculo, porque cada tribunal estadual, não existe um CNJ padronizando os dados, que é uma grande vantagem do Brasil. Aliás, o judiciário brasileiro é o mais moderno do mundo, disparado. Acho que o segundo ponto de vista é que o judiciário brasileiro é o mais produtivo do planeta. Em outras palavras, nenhuma justiça produz mais decisões, mais sentenças do que o judiciário brasileiro, mesmo em comparação com as entradas. O estoque do judiciário como um todo está caindo, mesmo as entradas subindo. Em outras palavras, o Brasil, e acho que é motivo de orgulho para todo mundo, conseguiu construir uma máquina em que os juízes são todos concursados, não existe nomeação política, são técnicos, ao mesmo tempo em que eles são altamente produtivos, e o CNJ tem uma contribuição grande nisso,
Aqui a gente pode debater se a qualidade é tão boa quanto, porque no volume não tem como manter a qualidade no mesmo rito se você decide 60 casos por ano, mas, dito isso, o judiciário brasileiro é o mais produtivo do mundo. Ao mesmo tempo, existe uma frustração que esse é o problema e a oportunidade da inteligência artificial, que é o altíssimo gasto gerado para as principais empresas do país por causa do judiciário, que é um dreno na economia. Em outras palavras, se você vai operar no Brasil, o seu passivo trabalhista e o seu passivo de consumidor não existiriam se você operasse em outro país na mesma medida. E isso, então, as empresas precisam reagir a isso. E aí a gente chega nas três eras de inteligência artificial, que foram as três puxadas pelo inconformismo das empresas multinacionais que operam no Brasil, de que, olha, não é possível que a gente esteja gastando tanto dinheiro com a justiça, porque o Santander na Espanha ou nos Estados Unidos não tem esse gasto, mas ele tem no Brasil. Ou a Latam Linhas Aéreas, que é um dos nossos clientes, a Latam, ela recebe na casa de 10, 12 mil processos, dado do CNJ, por mês no Brasil. E ela é uma empresa chilena, e ela recebe no Chile 300 processos por ano. Ou seja, é uma realidade muito peculiar que então impulsionou o desejo de criar tecnologia para que os custos não cresçam na proporção que as entradas crescem, e aí a gente chega nas três eras da inteligência artificial. A primeira é a preditiva, a segunda a generativa e a terceira a agêntica. E eu queria concluir a minha fala descrevendo esses 3 pontos. Deixo para entrar nos casos de uso de IA depois de o Marcelo trazer as contribuições dele. O primeiro movimento de uso de inteligência artificial no direito, que é a inteligência artificial preditiva, é muito semelhante ao que a gente vê no algoritmo de recomendação do Spotify ou do Netflix. Ele tem um banco de dados, todo mundo aqui nessa sala, se deve usar a Netflix, deve usar o Spotify, ele sabe exatamente o gosto musical de cada pessoa. E o Spotify, por ter centenas de milhões de usuários, ele encontra uma pessoa do outro lado do mundo que tem exatamente o mesmo gosto musical que você, que por acaso gosta ao mesmo tempo de Luan Santana, de Bob Dylan e do Oasis. Tem alguém no mundo com esse gosto musical, não é só o Zé. Brincadeira. O Luan Santana eu coloquei de brinde. Mas vendo as músicas seguintes que essa pessoa gostou, que eles vão acertar a música para recomendar para o Zé, aqui nesse exemplo, brincadeira. Então, a IA preditiva surgiu no direito para mudar a estratégia de acordo das empresas. É para isso que ela é usada hoje. E foi muito difundida. Ou seja, quando chega um processo judicial, olhando para o juiz, para o Estado, para o assunto, para o pedido da parte autora, para o valor da causa, quanto que a empresa deveria oferecer de acordo para evitar uma condenação maior. E a IA preditiva, então, usa a mesma estrutura do Spotify. Como a gente tem milhares e milhares e milhares de processos, não tem nenhum lugar no mundo melhor do que o Brasil para fazer o melhor modelo de predição de resultados judiciais do mundo. E o segundo movimento, que é a generativa, é mais semelhante com o que a gente enxerga nas ferramentas conversacionais, ou seja, no ChatGPT, que tem a ver com a capacidade semântica do modelo de inteligência artificial. Então, em vez de acertar a próxima música ou o próximo filme, ele acerta a próxima palavra e então consegue concatenar texto e tem uma capacidade linguística tão boa, no mínimo, quanto uma pessoa. Na verdade, até superior, porque fala dezenas de línguas ao mesmo tempo e tem capacidade de absorção de texto brutal. Então, a IA generativa especificamente entra no direito de que forma? Em tarefas operacionais do dia a dia das empresas que envolvem, por exemplo, fazer um cadastro, em que eu preciso ler a petição inicial e entender do que é aquele processo. Eu preciso ler uma reclamação trabalhista e entender exatamente quais são os pedidos da parte autora. Eu preciso ter visibilidade, quando sai uma sentença, de quais artigos foram mencionados pelo juiz. E a generativa explodiu exatamente nessas aplicações de tiros curtos. E a inteligência artificial agêntica, que é o que a Enter se propõe a fazer, ela é, na verdade, uma concatenação de vários modelos de IA generativa ao mesmo tempo, em que, em vez de fazer uma tarefa específica, por exemplo, leia uma petição inicial e me devolva o valor da causa, uma coisa que qualquer modelo faria super bem, o passo seguinte é, na verdade, resolva esse processo. Qual deveria ser a estratégia desse processo? E aí o passo a passo de um modelo é indeterminado. Ele precisa descobrir o que ele precisa fazer. E aí o treinamento provavelmente vai incluir, primeiro, entender todas as peças dos autos, fazer uma timeline do processo, depois entender quais decisões já foram tomadas, depois decidir se tem algum prazo em curso, ou se ainda dá para recorrer, ou se já saiu a sentença, para depois chegar em ver como casos parecidos foram decididos nos últimos 5 anos e depois tomar uma decisão.
Mas nesse caso, a IA agêntica, ela está escolhendo o próprio curso. Se ela vai ler a inicial, se ela vai ler a sentença, se ela vai olhar, fazer uma pesquisa para trás, o próprio modelo aqui decide. E a gente acha que inteligência artificial tem bastante potencial no direito, mas a verdade é que a área que foi mais revolucionada é a área de desenvolvimento de software. Então hoje, por exemplo, todos os engenheiros da Enter, 90% do time é de engenharia, eles todos usam uma ferramenta chamada Cursor e outra ferramenta chamada Windsurf, que são duas empresas que usam inteligência artificial para você programar mais rápido. E é disparada a área que está mais evoluída no uso e na aplicação de inteligência artificial. E nesse caso, eles começaram também com a IA generativa. Olha, eu vou pedir para um modelo escrever uma função para mim. Ele vai lá e escreve uma função de 20 linhas. Um tiro curto, rápido. Hoje, a gente, quando tem, por exemplo, um bug que não é tão grave, a gente pede para o próprio modelo descobrir o que está acontecendo, fazer uma pesquisa, voltar com um relatório, fazer todas as alterações no código que precisam ser feitas e então abrir um pull request, que é como se fosse uma sugestão de mudança no repositório do código. Quando ele faz esse pull request, aí sim o engenheiro vai revisar e aprovar. E a produtividade do time, antes a gente tinha, quando a empresa começou há 2 anos, isso mudou vertiginosamente nos últimos 2 anos. Quando a empresa começou há 2 anos, a gente atacava 1 ou 2 features por vez. Hoje a gente ataca 10 features mais ou menos por engenheiro a cada semestre. Então a produtividade teve um salto brutal e a empresa é capaz de fazer muito mais coisa. Esses são os 3 movimentos de IA, então, com as suas respectivas aplicações ao direito. E eu queria parar por aqui, porque falei um pouco da minha vida pessoal, como que impacto me levou para trabalhar com direito constitucional, depois com o mercado de capitais e, eventualmente, com inteligência artificial, essa beleza de você ter os modelos sendo uma extensão do seu trabalho e multiplicando o seu trabalho. E, número 2, essas 3 eras de como que a já vem sendo desenvolvida e como elas foram já aplicadas no nosso dia a dia. Eu vou deixar a terceira parte sobre os casos de uso para depois. Obrigado. Bom dia. Enfim, eu fico super emocionado de estar aqui sentado hoje. Enfim, o Zé é um grande amigo de infância, né, que a gente teve a oportunidade de se rever. Não é mais tão recentemente, né, Zé? E que é muito curioso como é que a vida evolui, né? Como é que os caminhos vão se construindo e vão se cruzando de formas diferentes. Então, eu até brincava com ele, que a gente se revê 20, 30 anos depois, muitas vezes, e pega a conversa de onde parou, né? Porque a intimidade é a mesma. E o Milton também, que eu conheci por um outro caminho, né? Você vê, então são fractalidades, né? Que, para falar de matemática, como é que esses caminhos vão se entrelaçando e que também está sentado aqui nessa manhã, para mim, muito fraternal, para falar de um assunto que eu gosto muito, né, que é direito e tecnologia em geral, mas com foco em inteligência artificial. Então, eu queria realmente agradecer por essa para mim é uma honraria que eu, francamente, não me sinto, tanto acadêmica como pessoal, profissional, que eu não me sinto nem merecedor, mas que me emociona muito, não posso deixar de falar, né? E também cumprimentar, enfim, a todos vocês, e um cumprimento especial para a Odete, né, professora da PUC, enfim, querida mãe do Zé, né? Enfim, que também tem um espaço muito especial aqui nas minhas memórias e, né, na minha história. Obrigado, muito obrigado. Para a Flávia também, todas, obrigado mesmo pelo convite. Cumprimentar o Matheus, né, enfim, um gênio da área do direito, né, enfim, multidisciplinar. Eu acho que, assim, eu considero você um modelo do que eu acho que tende a ser os profissionais do direito, para onde isso está caminhando. Eu me lembro quando eu comecei a fazer pesquisa empírica, eu tinha pensado numa coisa, mas eu mudei de ideia. Do jeito que eu ia falar depois de ouvir o Matheus. E eu vou fazer um relato um pouco mais pessoal do que eu tinha me preparado, na verdade, para falar.
E ouvindo o Matheus falar, não agora, enfim, a gente já conversou várias vezes, em diversas circunstâncias diferentes, assim, eu me lembro muito de quando eu comecei a fazer pesquisa empírica, eu fui pela primeira vez na Society of Empirical Legal Studies, e eu tive contato com alguns pesquisadores americanos que me impressionaram muito, porque eram pessoas, eram pesquisadores, eram estudantes que eles tinham formação jurídica e estatística de programação ao mesmo tempo. Então, assim, você conversa com a pessoa e ela discute com você a competência do juízo falimentar e, ao mesmo tempo, se o teste que tem que fazer é um bootstrap, é uma regressão linear, você fala, meu Deus do céu, quer dizer, de onde saiu essa pessoa? Porque eu, para debater com a pessoa, eu tenho que vir com uma equipe. E eu, né, assim, você fala, porque eu tenho que chamar o Fernando, que é cientista de dados, o outro, que é da teoria da probabilidade, como é que você engatilha isso? E você vê que, para mim, assim, esse é o rumo, um pouco o rumo de como as coisas estão indo no direito, né? Que é de fato uma interdisciplinaridade que não é meramente retórica ou discursiva, ela é uma interdisciplinaridade real, prática e muito aplicada, né? Hoje, eu participo, vou falar um pouquinho para vocês, mas invertendo a ordem do que eu não ia falar. Então, assim, eu estou chegando num nível de improviso. Mas eu participo, é frequente, a gente participa de reuniões como consultores, ou às vezes participando de elaboração de políticas públicas, né, em que você senta com um grupo de cientistas de dados ou de estatísticos para discutir problemas jurídicos. Você fala assim, como é que eu vou tirar todas as execuções cíveis do Poder Judiciário e passar para entidades privadas, para agências de execução? Como é que eu coloco um projeto desse de pé? Para dar um exemplo para vocês, que é a maior reforma judiciária do mundo hoje em discussão no Congresso Nacional, que é o PL 6204. Né? Como é que eu combato litigância predatória? Discussão que a gente tem com o CNJ em relação a um problema que é muito grande. Essa resposta é fácil, é só prender 150 advogados. E a gente deu a resposta para eles recentemente. Tem problemas grandes e problemas pequenos, mas assim, é muito interessante a gente ver para onde isso está caminhando, que é a interdisciplinaridade, um uso intensivo de tecnologia e a formação de profissionais que assim, tendem a ter como referência o padrão de qualidade Matheus, que não é trivial, evidentemente, de se atingir, como vocês perceberam pelo currículo dele, né? Mas eu vou falar para vocês um pouco da minha história. Eu acho que ela é, talvez, acho que bastante elucidativa do que está acontecendo. Eu preciso admitir para vocês que, na verdade, eu sou um sociólogo, eu não sou um advogado. Por vocação. Né? Pode parecer esquisito, mas eu era sociólogo desde criança. Eu olhava para o formigueiro e falava, nossa, que interessante, como eles se organizam, essas formigas. Eu olhava para os seres humanos e falava, mas é diferente, né? Porque parece que eles são mais individuais aqui, como é que combina? E eu pensava esse tipo de coisa quando eu era criança. E quando eu saí da escola para prestar vestibular, eu fui para a faculdade de Ciências Sociais. Então eu queria estudar Sociologia e Ciência Política, basicamente. Antropologia também, mais ou menos. E eu me dediquei bastante a isso, né? Uma parte da minha vida. Mas depois, por N circunstâncias, incluindo a pressão do meu pai, eu prestei um segundo vestibular, que era o vestibular em Direito. Já um pouco tardio, eu entrei tarde na faculdade de Direito. E quando eu entrei na faculdade de Direito, eu entrei com a seguinte cabeça. Eu falei, interessante, deve ser interessante. Porque antropologia é legal, ciência política, sistemas eleitorais partidários, como é que você organiza as regras e aquilo gera uma estrutura de partidos, como é que eles se comportam. Estudei no núcleo de violência da USP com o Paulo Sérgio Pinheiro, então a gente tinha... fiz matérias de economia na FEA. Então, para mim, assim, eu tenho isso assim, eu tenho até um texto escrito sobre isso que chama A Quinta Ciência Social. Eu falei, eu vou entrar na faculdade de Direito, eu vou me deparar com a quinta ciência social que eu vou estudar. Né? Depois de economia, antropologia, ciência política e sociologia, eu falava, eu vou estudar Direito, e eu falei, ainda deve ser a mais interessante de todas, porque a economia ela olha para o lado da sociedade que deu certo, que é o mercado. É fácil você ser libertário e contra o governo quando você é economista, porque você está na Faria Lima. Né? E aí tudo dá certo e tal. Quando você entra no direito e vai parar no Fórum da Penha, no criminal, você pega aqueles 5% do comportamento social que são completamente disfuncionais. E dentro desses 5% tem 1% que é cliente do sistema carcerário. Aí você fala, bom, é melhor ter um governo. Porque, assim, proporcionalmente é pouco, mas faz um estrago danado.
Então, assim, eu, do ponto de vista sociológico, eu falei, eu vou entrar na faculdade e eu vou ter um ângulo bem interessante para quem quer estudar a sociedade, principalmente para quem quer estudar, como o Matheus bem colocou, pelo ângulo de reforma, progressista. Porque você fala, eu posso ajudar mais olhando os problemas. Então, assim, eu não vou estudar medicina indo no parque do Ibirapuera, vendo todo mundo fazer jogging e exercício, porque está todo mundo saudável lá. Vai para o HC. E estudar direito é ir para o HC social. E quando eu cheguei lá, eu sentei na faculdade, no banco, no PUC, falei, vamos começar a discutir os assuntos, então vamos lá. Aí, aula de processo civil, prazos, requisitos formais de petição e tal. E eu esperando o lado, eu falei, tá, e aí? Quando é que a gente chega no problema? Porque, eu era o aluno que levantava e falava, não, muito legal, tal, já li, está tudo aqui na lei, não precisava ter repetido, mas tudo bem. Mas qual é a taxa de recuperabilidade do sistema? Como assim? Quantos centavos por real o sistema de execução recupera? Não entendi a pergunta. Falei, assim, você está me explicando como é que a gente vai cobrar as dívidas não pagas. Eu quero entender qual que é a taxa de recuperabilidade do sistema. Alguns diziam, não sei, outros diziam, esse problema não é jurídico, que é uma resposta keynesiana. E eu percebi que, na verdade, ninguém estava estudando isso dentro da faculdade. Era um problema abandonado. Nas aulas de direito penal, eu queria saber qual que era a taxa de reincidência. Eu entendi como calcular a pena, tá bom, aqui também já li, já está claro. Mas, e aí? As pessoas, elas voltam depois? Elas são reinseridas na sociedade, não são? Tal. E, depois de algum tempo, de algumas amizades que eu perdi, sendo o cara chato da sala, fazendo as perguntas, eu parei de fazer as perguntas, mas eu percebi que, na verdade, eu não estava estudando uma quinta ciência social, eu estava estudando, era um curso de literatura. Literatura jurídica. Eu estava interpretando textos. E que havia uma despreocupação epistemológica em relação às consequências concretas de como o sistema funcionava. Isso me espantou e me frustrou bastante. E quando eu fui chegando no final do curso, que eu estava planejando um pouco a minha carreira acadêmica, eu comecei a conversar com alguns professores, Carlos Ari, o próprio Tércio, o Fábio Coelho. Eu falei, olha, assim, vou ser sincero, se for para ficar discutindo moldura interpretativa ou semântica de lei, eu não sei se eu vou querer me dedicar a isso. Eu prefiro... eu queria muito entender as consequências do sistema. Eu acho que falta um braço ou uma disciplina no curso de Direito que, basicamente, olhe para as pessoas. Assim, o que aconteceu? Onde eu vou buscar, essas informações e como é que eu posso entender as consequências concretas? E no que isso se liga com tecnologia? Principalmente porque essas informações elas estão todas armazenadas dentro dos tribunais como resultado dos processos e dos conflitos e das disputas que foram julgadas ou que foram processadas ao longo desse tempo. Ou seja, se você... Isso eu tinha de maneira muito clara na minha cabeça. Se você conseguir acessar essas bases e extrair esse material, a gente chama de pré-sal sociológico, esse óleo bruto, você vai ter um material muito rico para entender o funcionamento da sociedade, para construir uma ciência um pouco mais ancorada na realidade. A gente, aí falando um pouquinho do ponto de vista acadêmico, você tem uma abordagem do direito que se chama realismo jurídico, tem o positivismo, tem o justnaturalismo, você tem o realismo jurídico, e seria uma espécie de realismo digital, em que você acessaria essa realidade, essa massa crítica dos casos, através dos dados dos tribunais. E isso, na verdade, acabou sendo absorvido pela faculdade, eles me deram o espaço que eu queria, eu fui fazendo pesquisa, enfim, isso teve uma evolução muito interessante de lá para cá, a tal ponto que hoje, Odete, a gente tem na faculdade uma matéria optativa de jurimetria, que é o nome que se dá a essa disciplina hoje na graduação da PUC. A gente tem um núcleo de estudos de jurimetria e tecnologia que se dedica a fazer esse tipo de pesquisa,
cujo material, o resultado desse trabalho pode ser, e ele é frequentemente, desdobrado em tecnologias e produtos, né? A escala dessa, vendo aqui também o Matheus falar da empresa e tal, e você vê que é um caminho que a gente percebe que é importante de ser percorrido. Quer dizer, primeiro você constrói uma ciência robusta, física. Depois você constrói uma tecnologia, né, concreto, armado, metalurgia e tal, não sei o quê, a partir da ciência. E depois, em cima da tecnologia, você converte em produtos e serviços que você consegue comercializar no mercado. Então, assim, esse é um caminho que a gente tem que percorrer. E, de fato, você tem numa base, uma ciência que entendo que é um braço quantitativo jurídico, né, que se reverte em tecnologias e que depois viram produtos, esteiras de produção de contratos, enfim, né, esse tipo de material. E quando a gente começou a fazer essas pesquisas lá atrás, e a gente fazia com diversas frentes, então isso tem um impacto, obviamente, no jeito de a gente fazer política pública, né, então o jeito de você pensar a lei, né, de você desenhar o projeto, ele é de um jeito se você pensa dogmaticamente, ele é de um outro jeito se você pensa de uma maneira tecnológica e empírico aplicada. Então, assim, é você ter uma política legislativa dirigida por dados, você fazer avaliação de impacto regulatório, você fazer experimentação regulatória, é um caminho. O outro caminho é você escrever o que você acha que é legal na lei, publicar e ver o que acontece, né? Então, você tem um impacto nisso, você tem impacto nas estratégias privadas, né, de como litigar, de quais os casos fazer acordo, de entender vieses, qual é o jeito de eu escrever que maximiza a probabilidade de eu ganhar um caso, né, qual que é o jeito de eu desenhar o contrato que facilita a compreensão do contratante ou da contraparte na hora dele efetivamente querer aderir a isso, né. E também isso muda muito o nosso jeito de ensinar. Então você tem 3 grandes eixos de impacto, né, de política pública, um de estratégia privada e mercado e um acadêmico, mesmo de ensino jurídico, né. E tudo isso, ele parte de uma metodologia que ela não é necessariamente tecnológica, é possível você fazer estatística e cálculo probabilístico com lápis e papel, mas é evidente que se você tem uma massa grande de dados e você tem um poder computacional maior, você consegue fazer muito mais coisa, né? Então, essa é a evolução. E já partindo aqui para uma conclusão dessa primeira parte, quer dizer, a inteligência artificial ela entra para revolucionar ainda mais todos esses impactos, porque a quantidade de documentos que a gente consegue produzir, ler, tabular, estruturar, um dos grandes problemas para você poder construir qualquer tipo de ferramenta ou de ação é você pegar uma massa de dados desestruturado que está nos tribunais e converter aquilo numa planilha ou numa base que você consiga tratar estatisticamente. Isso a gente fazia na unha. Então eram massas, eram corpos de estagiários lendo e preenchendo planilhas. Hoje, quando você tem, ou seja, levava um ano e meio para a gente fazer uma pesquisa, a um custo muito elevado, porque tinha que assalariar todo mundo para poder rodar, né? Quando você coloca robôs para fazer, assim, o custo cai dramaticamente e o volume de pesquisa aumenta demais. Então você começa a entrar em diversas áreas ao mesmo tempo, analisar uma série de áreas, e construir essas estratégias de forma mais efetiva. Então, assim, a inteligência artificial, vamos dizer assim, a jurimetria, essas ferramentas, elas seriam viáveis, teoricamente, antes da inteligência artificial. Mas eu acho que a inteligência artificial, e isso é um fenômeno de 2 anos para cá, ela reduz muito o custo e ela generaliza a aplicação dessas ferramentas no mercado. Isso tem um impacto grande para nós, né? E por que o Brasil, para terminar aqui essa primeira parte, é um mercado importante nisso, no mundo, né? Tem um paralelo direto com o nosso sistema financeiro. O Brasil ele vem de uma história, todo mundo viveu isso aqui, uma boa parte de nós, pelo menos, de inflação monetária muito grande. E a nossa experiência traumática com inflação monetária levou a uma forte digitalização dos bancos e a um uso intensivo de tecnologia no sistema financeiro que hoje é um orgulho nacional. A gente sabe que a gente tem um sistema bancário muito evoluído, comparado com qualquer outro lugar do mundo. Quem já tentou fazer algum pagamento, ou tem alguém que mora nos Estados Unidos que recebe, já sabe disso, né? E a gente tem no direito, do meu ponto de vista, um fenômeno semelhante. A gente tem uma inflação regulatória muito grande e a gente tem uma taxa de litigiosidade
elevada demais, o que leva a uma forte tendência de digitalização dos escritórios e dos tribunais para poder lidar com essa pressão de demanda. Né? E é por isso que também o mercado de legal techs no Brasil, assim como o mercado de fintechs, ele é tão desenvolvido quando a gente compara com outros mercados do mundo. Porque a gente tem certas circunstâncias, inclusive certas fraquezas históricas nossas, que, do ponto de vista histórico, acabam se tornando oportunidades, vamos dizer assim, né? Para quem trabalha nessas áreas. Então, você tem enormes mercados, né, combinações, sinergias, como a gente está vendo aqui, entre escritórios de advocacia e empresas de tecnologia que podem ser exploradas. Como última frase, para concluir, eu queria deixar o que eu considero que é o grande paradoxo e a grande graça dessa discussão toda, que é o seguinte, assim, os robôs e a matemática vão humanizar o direito. As pessoas ficam achando que não, que agora o robô vai decidir se é um horror. Eu acho que assim, o direito, na literatura, ele é muito mais desumano e distante das pessoas, como eu falei no início, do que o direito aplicado e tecnológico. O direito tecnológico, no fundo, ele paradoxalmente é um esforço de aproximação, porque pelo menos as máquinas, quando elas entram nessas bases de dados, elas estão preocupadas com o comportamento das pessoas, com o que aconteceu. Então, no final, assim, eu sou um grande entusiasta, né, e um grande defensor e usuário dessas soluções, né, por conta não só do que a gente pode ver como oportunidades de mercado, mas principalmente como uma forma de aperfeiçoar o sistema jurídico e de tornar o direito, enfim, paradoxalmente mais humano através do uso de robôs, para a gente poder olhar e entender quais foram as consequências reais dessas aplicações em relação às pessoas. Eram essas as rápidas palavras aqui que eu queria colocar para vocês como abertura, e aí, eu não sei, Matheus, não sei se você quiser complementar, eu fico à disposição. Obrigado. Não, pessoal, acho que agora tem uma dinâmica aberta, enfim, as pessoas podem falar, expor suas preocupações, suas dúvidas. Eu queria ouvir um pouco do Matheus e também do Marcelo, como eles enxergam o futuro mesmo do advogado, assim, né? Dentro desse cenário tecnológico, que qualidades ou que investimento o profissional do direito, em específico na advocacia, deve atentar mais para ter uma relevância nesse universo novo que se aproxima. Eu queria ouvir os dois. E depois abrir para todos também, Milton, pessoal. Obrigado pela pergunta, Zé. Eu queria começar a resposta citando uma coisa que o Marcelo acabou de dizer, que eu achei espetacular, assim, de emoldurar. Realmente, achei uma frase muito boa, que capturou uma coisa que eu já estava pensando, mas que eu nunca tinha colocado em palavras, que é que o uso de inteligência artificial vai humanizar a aplicação do direito. E uma história que é um excelente exemplo disso, acho que tem uma situação muito, muito engraçada, a gente viveu semana passada, em que foi publicada uma sentença num caso de um cliente, etc. A gente tem um grupo em que a gente compartilha. Toda vez que a gente ganha, a gente não liga, mas quando a gente perde, a gente quer entender o que a gente perdeu. Aí a gente foi ver e o juiz dizia assim, julgo procedente a demanda porque não foi juntado o comprovante de crédito provando que o empréstimo foi depositado e além disso não tinha geolocalização na formalização de tal. E eu lendo, eu falo, não, mas eu já vi esse contrato. Tem geolocalização sim, e é muito estranho não terem... E aí eu fui ver a contestação do caso, que a gente tinha contribuído e tal com ela. E estava tudo lá. Ou seja, e assim, condenação de mais de 20 mil reais. Então, hoje, o que existe, por causa do volume que eu comentei na primeira parte da minha fala, é uma desumanização do direito. Então, eu vivi até uma situação pessoal que eu contei para o Zé, de um caso, por acaso, assim, de família, eu fui despachar o caso, e aí a secretária do desembargador falava assim, não, você só pode despachar quando tiver pautado. Mas aí, quando estava pautado, eu fui, não, já fiz o voto. Quando eu cheguei lá para despachar. Então, assim, você fica num imbróglio em que você não é ouvido. A contestação não é lida, o despacho não é recebido e por aí vai. Então,
se o judiciário, por exemplo, adotar AI, você pode ter certeza que vai chegar para o juiz que tinha um comprovante de crédito naquele caso. E ele vai, então, conseguir fugir do copia e cola. Porque a falta de tecnologia, atrelada ao alto volume, empurra para o copia e cola. Empurra para a desumanização, empurra para você não ter tempo de receber um advogado para despachar, porque você está ali tendo que proferir 500 sentenças para manter o seu estoque, para o CNJ não encher o seu saco. Então, a complexidade do sistema é tão grande por causa do volume em que a inteligência artificial vai humanizar a justiça. Eu acredito muito nisso, eu acho que o Marcelo acertou assim na mosca. Agora, para responder a sua pergunta, Zé, sobre o papel do advogado. A minha opinião, e eu lembro de uma conversa que eu tive com o Ron Klain. Ron Klain, ele é o Chief Legal Officer global do Airbnb. Então, o Airbnb fica baseado lá em São Francisco. E eu estava, na época, fazendo meu MBA em Stanford, eu fui visitá-lo, porque eu estava pensando em fazer alguma coisa no direito. E ele não sabia que eu era brasileiro. Ele é americano, etc. Ele sabia que vão vir aqui uns alunos de Stanford, etc., para falar sobre tecnologia. E eu perguntei para ele, quais são os problemas que você está vivendo hoje? E ele listou 2 problemas. O primeiro, é um inferno para o Airbnb cumprir ordens judiciais e de autoridades policiais na Índia. Porque lá eles têm um sistema, não sei se poderia chamar de federalismo, mas acho que é uma boa forma de a gente entender. Basicamente, você tem várias autoridades policiais que podem dar ordem com força judicial, podem inclusive derrubar o Airbnb. Então, eles recebem de maneira totalmente desestruturada, um monte de ofício chega para revelar quem ficou hospedado naquele lugar, porque tem um suspeito de que um crime foi cometido. E assim, de uma maneira muito desorganizada, em línguas diferentes. Assim, ele diz, cara, esse é um caos. E o segundo é que eu tenho mais processo no Brasil que no resto do mundo inteiro. Processo judicial de consumidores. Então, aquela conversa foi muito decisiva para eu decidir voltar para o Brasil. E eu acho que essa é a oportunidade que todo mundo precisa abraçar para começar a minha resposta. Eu acho que o Brasil tem uma oportunidade muito grande. Depois de ter morado 3 anos nos Estados Unidos e ter uma oferta para começar a empresa, levantar investimento fora, eu decidi voltar e eu acho que tem muita coisa para fazer aqui. Além de que também os Estados Unidos não precisam da gente, porque o país já está feito, já está construído. Acho que o Brasil realmente precisa de gente boa, que é um elemento mais patriótico da decisão, mas que também é super importante. Agora, entrando no papel do advogado, ou seja, acho que todo mundo aqui nessa sala está abençoado. Que é abençoado por ter nascido, feito o direito, e nascido num país em que o judiciário é ultra relevante. Em outras palavras, qualquer transação, qualquer vida empresarial pode virar um litígio. Isso é um problema, obviamente. Se a gente pudesse estalar o dedo e o país não ser assim, a gente provavelmente instalaria. Não deveria existir uma justiça do trabalho do tamanho que existe, não existe no lugar do mundo. A forma como a gratuidade da justiça é tratada também é muito incorreta. E por aí existem vários problemas. Mas já que existe, bom, é uma oportunidade perfeita para a gente resolver. É um problema que está posto, que não vai a lugar nenhum, isso não vai mudar, do dia para a noite, pelo menos. Então, a oportunidade do advogado, então, nesse atual momento, o que eu faria 2 coisas. Acho que, primeiro, garantir que você não tolera fazer aquelas atividades repetitivas de uma maneira passiva. Acho que sempre que você estiver diante de uma tarefa repetitiva, eu teria a inquietação de, putz, será que eu não poderia pesquisar um pouco mais e entender como é que eu consigo automatizar isso aqui? Se eu preciso, por exemplo, ler uma petição inicial e cadastrar os pedidos, eu posso fazer isso pro resto da vida, lendo a inicial e cadastrando os pedidos. Mas será que eu não poderia tentar usar, por exemplo, o Notebook LM do Google e ensinar ele o que ele precisa encontrar e talvez e isso tudo fazendo com as próprias mãos? Não estou nem falando de contratar uma empresa, eu acho que isso é secundário. O mais importante é abraçar o uso de inteligência artificial nas nossas vidas. E esse seria o primeiro passo, ou seja, não ter aquela tolerância para uma tarefa repetitiva. Acho que o segundo ponto tem a ver com usar a inteligência artificial. É muito fácil cair na armadilha de entender a inteligência artificial como uma substituta do trabalho. Na verdade, ela é uma potencializadora. Um outro exemplo. Vou ter uma reunião com a pessoa X. Indo para a reunião, eu sempre faço isso, quando é uma pessoa assim que tem um perfil mais público, olha, o que eu tenho que falar? Quais foram as últimas 5 declarações públicas dessa pessoa? O que está interessando ela recentemente?
qual é a história dela, onde é que ela estudou, traz aqui um resumo sobre a dissertação de mestrado dessa pessoa. Isso era totalmente impossível antes. Em outras palavras, a reunião é muito mais produtiva por existir AI. Eu acho que isso se aplica quando a gente vai fazer um trabalho intelectual jurídico. Então, se um recurso especial vai ser escrito, ele pode ser escrito com mais do mesmo. E se você usa a inteligência artificial, da mesma maneira que aquela reunião é muito melhor, por toda essa pesquisa que a inteligência artificial viabiliza, o recurso também pode ser muito, muito superior. Em outras palavras, vão ser os mesmos 2 dias que vão ser usados para escrever aquele documento, ou um dia que vai ser usado para escrever, mas com a capacidade, com a absorção de conteúdo muito maior. Então, eu, como acho que na posição em que eu estou hoje, na posição que a gente está hoje, eu levaria essas 3 coisas para a vida, que é, número 1, agradecer a Deus por a gente estar num país em que o advogado pode gerar muito valor, pode destravar muito valor. Número 2, trazer o uso de tecnologia para a minha vida pessoal, não tolerar essas tarefas mais repetitivas e ter a curiosidade de tentar automatizá-las. E número 3, procurar de novo expandir. Já que eu vou para uma reunião, eu vou tentar usar a inteligência artificial para fazer uma coisa que seria impossível antes dela. São as 3 coisas, eu acho, que vão potencializar a advogada ou advogado do futuro. Tá bom. Assim, tem alguns aspectos. Eu acho que um jeito interessante de abordar essa pergunta é fazer um exercício sobre o que vai acontecer com o sistema quando você tiver um uso muito intensivo de inteligência artificial. Eu acho que, assim, ele tende a ficar mais racional. Eu acho que parte da hiperlitigiosidade que a gente tem no Brasil, excesso de processos, excesso de litigância, ele advém, tem raízes históricas. Eu acho que a gente tem um garantismo pós o período autoritário, então que a gente tem um medo de não conseguir ter acesso às cortes. Então, eu acho que existe um problema de calibragem, de incentivos no sistema, de custas, sucumbência, litigância de má-fé, que a gente está começando a entender, e eu acho que fica mais fácil de fazer essas contas quando você consegue explorar o sistema como um todo. E quando a gente ajustar esses botões, o sistema tende a ficar racional. Tem muitos processos no Brasil que existem basicamente por irracionalidade. E o fato de você ter tecnologia aplicada no sistema, né, a tendência é esse grau de irracionalidade diminuir e o sistema desinchar. Nosso sistema é inflamado, vamos dizer assim. Eu gosto muito de metáfora médica para falar do direito. É curioso, e não é à toa. Quando eu comecei a fazer modelagem de problemas jurídicos, eu fui atrás dos econometristas e comecei a perceber que os economistas eles eram interessantes, mas eles não ajudavam muito, porque os problemas que eles tratam na economia são estruturalmente diferentes dos nossos. Os médicos também usam muita estatística, e os modelos deles, a análise de sobrevivência, vamos dizer assim, as estratégias matemáticas deles para poder, por exemplo, testar um medicamento, prolongar a vida de um paciente e tal, se ajustam muito melhor aos nossos problemas do que os modelos matemáticos, que tratam de variáveis quantitativas contínuas, basicamente que é dinheiro. Né? E por que isso? Depois eu parei para pensar e falei, um tanto quanto óbvio, né? Porque nós somos médicos do convívio. É basicamente isso. Assim, no fundo, o que a gente faz é uma medicina do convívio. Então, esses modelos... E o nosso sistema, do ponto de vista médico, ele está inflamado. E eu vejo um pouco do uso dessas soluções tecnológicas como ferramentas de diagnóstico e tratamento dessa inflamação. Então, o sistema, acho que o primeiro grande efeito é que o sistema vai desinflamar. Eu acho assim, casos, por exemplo, disputas judiciais, que são muito fáceis de serem modeladas matematicamente, que você consegue prever o resultado com uma probabilidade muito alta, ela não deveria existir. Então, assim, a tendência não é você transformar aqueles processos numa briga de robô ou num videogame jurídico. Ele vai deixar de existir. Se você modela e você reduz a incerteza, se tem um robô de um lado, um robô de outro lado e um robô julgando, você fala, isso não é a justiça. A justiça não é isso. Então, isso é uma inflamação do sistema que eu acho que vai ser controlada com o uso de tecnologia. Então, essas tarefas, né, elas
tendem a reduzir. Por outro lado, a maior eficiência ela vai nos colocar em contato com aquilo que é a essência do direito e que não é matematicamente modelável, mas é que as respostas não são tão boas. Né? Tem um conceito que chama equilíbrio de Priestman-Klein, né? Em que toda vez que você entra num processo, você calcula a probabilidade de uma ação complexa ser julgada procedente ou improcedente e você chega num resultado que é 50%, o próximo de 50%. Né? Eu brinco, eu falo assim, que quando uma máquina diz que a chance é 50%, é o jeito matemático dela dizer eu não sei o que vai acontecer. Né? E a gente tem muitos casos que não são modeláveis. Eu acho que esses são os casos que a gente tem que se focar. Né? Então, irracionalidades do sistema, custas mal dimensionadas, a gente tem uma dificuldade muito grande em condenar por litigância de má-fé quem entra com ação abusiva. O sistema hoje, 60% do sistema judiciário não é jurídico, é execução. Execução, eu volto a falar do 6204, é uma agência de cobrança que deveria fazer, na minha opinião. O juiz, a gente passa a faculdade inteira sendo treinado para interpretar, para olhar fatos e interpretar o direito e aplicar. A gente não foi treinado para localizar bens, avaliar, fazer leilão. Isso é um outro problema, que simplesmente não é comentado em 5 anos. Né? Tirando as regras do Código de Processo genericamente, as estratégias não são comentadas. Se a gente conseguir calibrar o sistema de custas, calibrar litigância de má-fé e sucumbência, tirar boa parte das execuções de dentro do sistema, o sistema vai azeitar. E aí, o que vai acontecer? A gente vai convergir para os casos de Priestman-Klein, que tem 50-50, e nós vamos ser chamados para fazer aquilo que a gente faz de melhor, que é tomar decisões ou participar da construção de soluções axiológicas, de valor e tal. Então, eu acho que tem duas coisas para tentar, feito esse cenário, para tentar responder essa pergunta que não é simples. Né? Não é é uma resposta precária e eu me reservo o direito de mudar de ideia. Mas a minha intuição é a seguinte, eu acho que, primeiro, eu acho que a gente tem que investir na nossa formação e, às vezes, em muitos elementos básicos da nossa formação. A gente tem que ser retoricamente melhor. Então, assim, a gente tem que saber interagir com as pessoas. Tem um lado do direito que é catártico. E se você quiser ter relevância como advogado, né, você tem que ter... Catártico no sentido... ninguém quer ter uma interação com máquina. Eu tenho uma angústia, eu quero conversar com alguém que discuta o problema comigo e não necessariamente que me dê uma resposta certa. De novo, problemas de resposta certa, o lugar não é o tribunal. Quem litiga contra fato em controvérsia tem que ser condenado por litigância de má-fé. Essa é a resposta que o sistema tem que dar. Né? A gente vai lidar com problemas complexos. Vou dar um exemplo para vocês. Motorista de Uber é empregado? Nos termos da CLT. Quem escreveu a CLT nunca pensou em subordinação algorítmica. Não sei. Né? Se você olha a jurisprudência, metade acha que sim, metade acha que não. Se você for modelar, você tem 50% de chance de ganhar e 50% de chance de perder. Isso diz alguma coisa para você? Não. Você tem que construir uma solução política, passar uma lei, né? Conversar com seus clientes, conversar com os juízes e tal. Então, assim, eu acho que tem um lado muito importante que é de investir no básico. Entendeu? Tipo, assim, sabe, clubes de retórica, treinar argumentação, a interação, a empatia com as pessoas, tal, porque nisso nós somos insubstituíveis. Né? E outra coisa, a gente tem que estudar mais, porque os casos que sobrarem, na minha visão, né, e não vão ser poucos, tá? Eu acho que tem uma massa crítica. Quando desinflamar o sistema, os casos que sobrarem, eles vão exigir uma dedicação maior. Talvez nessa linha do que o Matheus muito bem colocou, lembrando o funcionamento do sistema americano, em que as coisas são pensadas com um refinamento, cada palavra, né, que vai além do que talvez um modelo de linguagem consiga entregar. Né? Então, resumidamente, investe em retórica, investe em interdisciplinaridade, em capacidades de construção empática e, evidentemente, em saber mexer com as ferramentas, porque esse sistema de depuração ele depende do funcionamento de máquinas e a gente tem que saber como funciona. No núcleo da PUC, por exemplo, eu deixo bem claro, toda vez que chega um aluno lá, na faculdade, eles vêm, não, porque eu quero participar. Eu falo, mas assim, você quer o quê? Tá? Porque assim, eu tenho um cardápio aqui de coisa, mas tem um lado que é o seguinte, eu quero fazer pesquisa, eu quero entrar na modelagem, fazer o que o Matheus faz. Né? Eu quero construir modelos. Isso é uma coisa, eu vou te mandar, enfim, você vai conviver com os matemáticos, boa sorte. Né? Assim, não é fácil. Né? E aí a gente vai para... Agora, tem um outro lado que eu acho que todos nós deveríamos investir, que é em consumir.
né? Eu não quero produzir o modelo, eu não quero fazer a pesquisa, eu não quero entender como é que isso é colocado de pé, mas eu quero consumir. Então, eu vou colocar uma cláusula de foro num contrato, eu preciso entender como é que uma taxa de congestionamento é calculada e saber entrar no CNJ e ver qual que é a melhor, o melhor foro que eu posso eleger para fins de rapidez do meu processo. Então, né? Eu tenho que saber o que é uma mediana, eu tenho que saber o que é uma análise de sobrevivência para entender qual que é, né? Até para poder fazer o cálculo dos honorários, né? Os honorários você vai colocar mais no prolabore ou mais no êxito? Você fala, bom, depende do tempo e da probabilidade de você ganhar ou não. Então, assim, né? Então, eu acho que são ferramentais. Assim, vamos dizer assim, é quase que uma solução de barbel. Assim, são dois extremos. Tem um lado que é assim, volta para a Grécia Antiga. Vai estudar retórica e construção empática entre seres humanos. E o outro lado é século XXI. Fala assim, vai estudar, vai entender programação, medidas resumos de estatística e probabilidade e entender como é que você lê esse tipo de informação que as ferramentas dão para você. Eu acho que são esses dois extremos que vão ser exigidos assim, de cada profissional. Eu não sei se ajudou, mas fiz o meu melhor aqui. Antes de passar a palavra para vocês, para as perguntas, deixa eu só furar a fila. Eu queria fazer duas questões, uma talvez mais voltada para o Matheus e outra para o Marcelo. Matheus, eu queria saber como você enxerga. O direito é uma ciência social aplicada, evidentemente ele evolui com transformações da vida como ela é, dos seres humanos que vivem fundados em sentimentos, né, em medos, em expectativas, etc., que são sentimentos humanos, que a máquina, evidentemente, não é capaz de captar. E a evolução do direito decorre dessa evolução da própria sociedade, da própria humanidade. Se a gente tiver um sistema jurídico cada vez mais modelado, né, programado para respostas sempre olhando para trás, né, aquilo que já existe, do que já aconteceu, como que a gente consegue compatibilizar a inteligência artificial com o novo, com aquilo que precisa ser construído, com a evolução do direito, né? Então, as decisões hoje são desta maneira, mas a partir das transformações sociais, elas claramente devem evoluir para um outro cenário, para um cenário B. Como captar isso através de um sistema judiciário cada vez mais modelado? Não sei se a minha pergunta ficou clara. E para o Marcelo, mais uma provocação. Eu não sei se para todo mundo está claro o que significa jurimetria, mas eu queria pedir para o Marcelo citar um ou dois exemplos práticos daquilo que ele já conseguiu colaborar com o Brasil. Efetivamente é isso, né? Porque ele tem vários trabalhos, mas eu queria que ele citasse um ou dois exemplos práticos para que o pessoal conseguisse ter uma apreensão mais concreta daquilo que a jurimetria pode entregar em benefício da sociedade. Milton, obrigado pela pergunta. É uma excelente pergunta, porque o que eu expliquei foi que pelo menos a IA preditiva, ela olha para as músicas que você já ouviu, que você já gostou, para sugerir a próxima. Ou seja, ela está muito ancorada no passado. Então, se a gente, por exemplo, usa a inteligência artificial para tomar decisões judiciais, essas decisões elas vão ter um viés de conservação, em vez de um viés de mudança. Poderia ser progresso se a gente entender que o status quo não é positivo. E eu acho que a forma de evitar que a inteligência artificial sirva de proteção do status quo, que eu acho que não é lá para onde a gente quer ir, é de ter uma autorregulação, de exigir, por exemplo, que o ser humano ainda participe de certos pedaços da vida judiciária. Eu acho que um exemplo disso é a iniciativa do CNJ, por exemplo, de usar a inteligência artificial para a sugestão da minuta de uma sentença, por exemplo, mas em que existem duas proteções. Primeiro, o juiz precisa ler o resumo dos fatos feitos por AI e então o juiz vai decidir e a inteligência artificial vai apenas
colocar no papel o que ele decidiu, mas esse input precisa ser humano. E por quê? Por uma autorregulação. Ou seja, uma decisão de que sim, a capacidade decisória ainda precisa ser humana, o que eu acho que é ótimo. E especialmente porque o direito também é feito de o que a gente aprende na faculdade, que é overruling, né? Você decidir que agora as coisas vão ser diferentes. E é justamente no overruling que várias das decisões mais marcantes da história do judiciário são feitas. Então, Brown versus Board of Education, União Afetiva no Brasil e por aí vai. Eu faria assim, em outras palavras, eu permitiria, com a introdução de uma participação humana bem explícita e exigida por autorregulação dos modelos, que a IA é usada para implementar uma decisão que naquele momento, a gente com o mínimo de viés possível, o ser humano ainda vai manter. O mínimo de viés não, com os viés humanos tradicionais. Acho que isso é saudável. Bem legal a pergunta, porque eu acho que a melhor forma de se definir qualquer coisa, a gente estuda em filosofia as técnicas de definição. Né? Então você tem lá a definição por gênero e diferença. Né? O que é uma cadeira? É um móvel que você senta. Então você põe num gênero maior, depois encaixa no menor. Mas é sempre teórico e tal, nada como você mostrar, né? Isso é uma cadeira, ou isso é um dromedário. E tal. O que é jurimetria? Você fala, é a aplicação de métodos quantitativos empíricos no direito. Né? Então, nada pegar uma pesquisa que tenha tido... Tem uma que eu gosto muito dela, do que eu fiz. A gente foi contratado pelo CNJ para discutir uma área do direito que não é a minha área de atuação, né, que é empresarial, né, mas que ela foi muito interessante e os resultados dela eu tenho muito orgulho. Eu acho que quando eu morrer e eu chegar no paraíso, eu vou dar uma carteirada. Falar, mas eu que fiz aquele estudo lá da adoção, hein? Só para deixar claro, eu quero furar essa fila aqui para entrar. O CNJ chamou a gente com o seguinte problema. Tem lá, né, no sistema os processos de adoção lato sensu, são 3 tipos de processo, que é o da destituição do poder familiar, o de adoção propriamente dito e o de habilitação das famílias. Então, mas é um problema de vasos comunicantes. Então, assim, você tem de um lado um estoque de criança, desculpa a expressão, é meio frio assim, mas eu digo, são os robôs humanizando o direito. Então, de um lado você tem um estoque de crianças esperando para serem adotadas, e de outro lado você tem um estoque de famílias querendo adotar. E as crianças vão sendo liberadas pelas ações de destituição do poder familiar de um lado, e as famílias vão sendo habilitadas do outro lado para poder adotar. E aí a gente trabalha num problema de matching, que é pôr uma criança ou mais uma em cada família. Né? Assim, intuitivamente, o que você espera? Você fala, bom, ou acaba as famílias, sobra a criança, ou acaba as crianças, sobra a família. Uma hora, né? Porque vai tudo bem que o sistema vai sendo reposto, mas assim, se ele for eficiente na colocação, né, ele deveria, vamos dizer assim, se aproximar, uma das medidas deveria zerar. Né? E isso não acontecia, você tinha uma trava muito grande em relação ao estoque de criança que a gente não conseguia zerar. E por que não zerava? Aí tinha uma série de problemas possíveis, ou de hipóteses em relação às falhas desse sistema, e nós somos chamados a estudar. Então a gente foi ver, falou, não sei, talvez seja alguma preferência do lado da família em relação a alguma característica das crianças, às vezes são irmãos, você tem que adotar os dois juntos, não sei o que, tem uma, né? Mas a gente via que tudo isso era secundário, porque tem um volume grande de estoque de criança parado. E a gente viu que, na verdade, o grande problema era a idade das crianças. Né? Então, assim, eu não sou psicólogo, essa sim, talvez tenha sido a única faculdade de ciências que eu não fiz, eu não passei por isso, mas assim, não sei se é certo ou errado, em que medida que isso é certo ou errado, enfim, não entendo essa discussão, mas havia uma percepção das famílias de que, sei lá, crianças acima de 4 ou 5 anos, quando você adota, você não consegue ter uma experiência educacional completa. Você não consegue, talvez, ter tanta influência na formação da criança como você gostaria, e você quer ter essa experiência, né, parental, então você... Né, então havia uma resistência. Claro que isso pode ser enfrentado, eu conversei com muitos psicólogos que diziam que isso era errado, né, e isso pode ser enfrentado, por exemplo, uma das técnicas para você enfrentar isso é campanha, conscientização, dizendo, não é verdade, tem muitas, né, você pode adotar a criança um pouquinho mais velha, que ainda assim é uma experiência completa e tal. Mas na paralela, eu falei, o que acontece? As crianças chegam tarde? Não, tem muita criança que entra com uma idade
adotável, e aí vem aquilo que eu considero até hoje o efeito mais nefasto da morosidade processual, que eu já me deparei, que é a criança entrar no sistema numa idade em que ela pode ser adotada, ela ficar parada no sistema por atraso do processo e ultrapassar o que a gente chamava de fronteira etária de adotabilidade. E a gente criou esse nome lá também para poder se referir a essa linha de idade. Por quê? Porque o processo demorava. E a gente conseguiria resolver uma boa parte do estoque se o processo fosse mais rápido. Aí você entra no segundo problema. Você fala, como é que você acelera o processo? E a gente estudou o fluxo desses processos, né, para detectar gargalos. E aí eu me deparei com uma outra coisa que também me chamou muita atenção. Quando a gente fala que o processo é moroso, que o processo demora muito e tal, né, tem uma série de problemas. Como é que você mede uma velocidade processual? É atos por mês? Sei lá, a gente discute velocidade. Uma vez eu falei isso para o Flávio Archel. Eu falei, me diz a métrica, você não sabe nem a métrica. Como é que você sabe se um processo é rápido ou devagar? A gente não sabe nem a métrica. A gente não sabe nem o que é, né? Você fala, não, a velocidade razoável do automóvel. Imagina você tentar regular o trânsito de São Paulo com base num conceito indeterminado. Você fala, mas tem que ter número para poder travar, né? E eu falo do Flávio porque eu trabalho muito com ele nessas coisas e ele é super, ele fala assim, não, é isso mesmo, precisamos melhorar e tal. Aí a gente foi estudar e eu percebi o seguinte, que o processo ele não é moroso, a gente tem essa ideia de que ele é homogeneamente moroso. O juiz é sempre lento. Ele não é. Normalmente a morosidade ela tem gargalos, eles são muito específicos, muito pontuais. Então, o problema que você tem que atacar, às vezes, é um ato processual. E no caso da adoção, era a citação dos pais e mães biológicos. Era isso. Que levava, a mediana era assim, 3 anos, 2 anos, não me lembro agora, sendo que a adotabilidade era 4 ou 5. Então, assim, a criança entrava, travava na citação, e falou, a gente tem uma escolha para fazer aqui. E aí, o que eu acho bonito desse tipo de abordagem, aí, assim, por trás disso, tem uma máquina tecnológica muito grande para ler todas as decisões, é uma pesquisa, não é fácil fazer pesquisa no Brasil. O Matheus tem razão, uma outra coisa muito acertada que você falou foi um elogio ao sistema, ao unificado do sistema judiciário brasileiro, né? Mas ainda assim é uma massa de dados muito grande, você tem que ler muitas decisões, e as máquinas ajudam demais. Na verdade, não seria viável se não fosse isso. Então a gente analisou e fizemos assim, quando você entra nessas discussões, normalmente você tem uma polarização, que a gente vê muito. Então você tem, de um lado, e eram profissionais que, por exemplo, defendiam as crianças, vamos dizer assim, falavam assim, não, acelera essa citação aí, vai por edital, enfim, porque, a criança está há 2 anos no abrigo e não aparece ninguém. Então, quem que você está querendo proteger quando você retarda ou atrasa a citação? A pessoa, né, é o filha dela. Né? E aí eu conversei com os profissionais e falaram assim, olha, Marcelo, é mais complicado que isso, porque a família já foi abandonada pelo Estado, não teve educação, não tem saúde, não tem nada. Aí você vai lá e toma o filho dela. E muita gente não aparece no sistema porque tem medo de ser preso. Então, assim, a mãe ou o pai ficam com medo de ir até o... Né? Aí você fala, é aqueles problemas que... aquelas tragédias típicas de política pública. Né? E aí a gente fez uma conta. A gente falou, olha, se você criar um sistema de tentar localizar por celular, usar tecnologia para acelerar essa localização, então fazer uma espécie de sistel-jude, né? E você alterar a lei para incentivar, a gente tem que fazer uma escolha, né? Uma citação mais rápida, para assim, parar, em algum momento, dar uma sinalização clara para o juiz, para ele tentar parar de fazer a citação pessoal, porque a lei tinha uma redação que era muito focada na citação pessoal. Assim, eu não vou dizer que não vai ter injustiça de um lado ou de outro aqui, a gente não está falando... A abordagem não é dogmática. Essa é a verdade. A gente tem que, é uma abordagem pragmática. Olha, se a gente acelerar em 1 ano a citação, são 100 mil crianças a mais adotadas. Está aqui, boa sorte, o problema é assim, fiz o meu melhor, de novo. E passou a lei, mudaram o ECA, e tem 100 mil crianças a mais. Né? Então, voltando ao início da fala, eu acho que eu tenho um bom gabarito para chegar lá na hora, quando eu for prestar minhas contas. Chegar e falar, tudo bem, errei em umas coisas, e tal, mas tem 100 mil crianças. Esse é um exemplo. E um outro muito rápido, que é uma história que eu gosto, que tem... uma vez a gente fez um estudo sobre reforma.
de decisões penais, que também não é uma área minha, no Tribunal de Justiça de São Paulo. A ideia era dentro daquele contexto do início do cumprimento de pena. Se você tinha que esperar o trânsito em julgado ou não, aí tinha uma proposta do Peluso, que era transformar o recurso extraordinário numa ação anulatória da sentença, lá como é que chama? Ação uma rescisória, né? E tinha lá uma discussão, eu falei, olha, a primeira coisa que você tem que ver é a taxa de reforma. Porque se eu vou abolir um recurso, ou vou iniciar o cumprimento da pena antes do processo terminar, eu quero saber quantas pessoas eu vou prender injustamente e soltar no final. Eu acho que essa é uma pergunta, convenhamos, razoável. Né? Assim, é que nem você perguntar qual que é a taxa de recuperabilidade em ação de execução no Brasil, que é um país que cobra juros de 18% ao ano da taxa Selic, com base em um imposto cobrado de gente pobre. Né? Vamos lá. Tem umas questões meio básicas aqui que a tecnologia ajuda a gente a responder. A gente fez o estudo das taxas de reforma e eu descobri uma coisa que até hoje eu fico chocado. Quando a gente olhou o Tribunal de Justiça, a gente viu a taxa de reforma por o Milton conhece isso. A gente viu a taxa de reforma por Câmara. E tem uma Câmara. Então, assim, você imagina o seguinte, são 75 mil apelações de réus condenados em primeira instância, sorteados aleatoriamente para as câmaras. 14, se não me engano, 14 câmaras criminais. Né? E, bom, você fala assim, bom, 75 mil... aleatorizado, na média, as câmaras estão julgando casos iguais, não tem nenhuma câmara focada... Né? 75 mil processos, bom, os casos na média são iguais, o Código Penal é o mesmo, até onde eu saiba, e então assim, eu espero julgamentos parecidos. Só que não. Você tem uma câmara que rejeita 80% das apelações e tem uma outra câmara que rejeita 25% das apelações de réus, ou seja... tem gente sendo presa e outras sendo soltas, vamos dizer assim, por terem adotado condutas muito parecidas. E é assim, é sistemático, é numa escala enorme e está acontecendo hoje no Tribunal de Justiça. O sorteio muda o destino da pessoa. Se você cai na Câmara de Gás, conhecida como, né, sabido, você está ferrado. Se você cai na Câmara das Flores, você tem uma Câmara garantista. Isso chama polarização, né? De tribunais, é um fenômeno detectável que a gente conhece, né, que acontece em vários tribunais. Mas a história, aí saiu a matéria, deu um rolo danado no Tribunal de Justiça, deu capa da Folha de São Paulo, o tribunal brigou comigo, aí foi, enfim. Passam uns 6 meses, eu acordo um dia de manhã, sem brincadeira, devia ter umas 120 ligações. Eu falei, morreu alguém da minha família, fiquei preocupadíssimo. Mensagem, eu comecei a olhar um monte de jornalista. Aí eu peguei um lá que eu conhecia melhor, liguei e falei, cara, você viu o julgamento ontem? Eu falei, não, do Carandiru. Eu falei, não vi. O que aconteceu? Ele falou, cara, tipo, soltaram todos absolveram todos os policiais. PJ. Eu falei, tá, eu não sou penalista. Ele falou, não. Mas você é o único sujeito que estudou isso. Eu falei, cara, eu nunca estudei isso. Ele falou, não, você estudou sim, eu vi aqui, tem uma pesquisa sua, né, porque está todo mundo querendo saber o que é essa 4ª Câmara Criminal. E a única coisa que a gente achou que fala dela é um estudo que você fez, que diz que ela tem um comportamento distinto das demais. Eu falei, foi a 4ª? Eu falei, mas o que você acha disso? Eu falei, não, eu acho estranho, pensando assim. Mas por quê? Eu falei, porque que eu me lembre, a 4ª é a Câmara punitivista. É a Câmara que rejeita todas as apelações. E, nesse caso, ela tinha provido. Aí você fala, ela proveu por quê? Aí, claro, abre-se uma gama enorme de possibilidades. De um lado, eu entendo o argumento de que você não conseguiu individualizar a conduta. Ninguém sabe o que aconteceu lá dentro. Se alguém sentou atrás de uma porta e ficou chorando, enquanto o massacre acontecia, ou se participou, você não tem prova, ninguém testemunhou, ninguém coletou, então não tinha como individualizar, é um drama isso. Né? Mas, por outro lado, é uma Câmara que não gosta de bandido. Né? E é isso que chamou a atenção. E aí, houve de novo uma discussão muito grande, o tribunal brigou comigo de novo. Então, se vocês precisarem de um advogado penalista, não me contratem, de jeito nenhum. Mas eu acho que assim, são 2 exemplos, só para fechar, que eu acho que mostram o que é esse poder humanizatório da tecnologia, né? De como você se aproxima, paradoxalmente, você se aproxima das pessoas
usando esse tipo de ferramenta, no sentido de que você entende melhor o drama de quem está julgando, de quem está sendo condenado, e você pensa também como resolver. Eu falei, aleatoriza esses... Porque o que acontece, na verdade, é que você tem uma Câmara... um outro detalhe que a pesquisa mostra é o seguinte, que a taxa de votos divergentes é muito pequena. Por que polariza? Porque é muito mais fácil eu trabalhar... Se eu sou punitivista, eu quero estar numa Câmara punitivista. Eu vou concordar com todo mundo. Então você tem uma taxa de divergência de 2%, 3%, e é uma máquina de condenar. Na outra, você tem uma taxa de divergência de 2%, 3%, e é uma máquina de absolver. E eu tenho que trabalhar menos. Essa é a verdade. Só que a própria noção de colegialidade, que se fala assim, deveria ter mais... Eu penso, eu falo assim, se em 98% dos casos vocês concordam, por que eu ponho 3 para julgar? Faz sentido pagar 3 salas? Vocês concordam em tudo. Né? A ideia, eu acho que, eu não sei, o conceito de colegialidade, ele pressupõe algum tipo de divergência, né, de interação. Então, eu acho que é esse tipo de exemplo que, enfim, talvez tenha ajudado aí vocês. Pessoal, estão aí abertos a perguntar ali, ó. Bom dia. Pessoal, primeiro, o tema é extremamente interessante, muito legal a apresentação de vocês. Gostei muito dos exemplos e da forma como vocês abordaram. Achei muito interessante a humanização pela utilização da inteligência artificial. E eu queria, talvez, até saindo, não necessariamente saindo, mas não indo tanto para essa análise pretérita, necessariamente, da jurimetria, olhando sempre para as coisas que aconteceram, mas pensando um pouco mais em algumas aleatoriedades do sistema, algumas condições que o sistema, feito por seres humanos, que vão tomar essas decisões, e que eles, lá, os juízes, eles estão sujeitos a influências políticas, né? Por exemplo, agora os Estados Unidos, a Suprema Corte, deu uma decisão que permite a detenção de pessoas que têm um sotaque que não seja americano. É uma decisão que vem, enfim, que ela foge um pouco da naturalidade ou das outras decisões anteriores. A gente vai para o STJ. Esses dias eu estava fazendo sustentação oral no Tribunal de Justiça de São Paulo, e disse, tem um repetitivo do STJ. Ele disse, mas a gente não vai seguir porque a gente espera que o STF vai julgar e não vamos aplicar o repetitivo. Eu entendo que até essa turma, nesse tema, julgando várias vezes dessa forma, a jurimetria consegue olhar isso, a inteligência artificial consegue olhar isso e dizer, olha, você vai perder aqui, independentemente de você ter um repetitivo lá em cima. Mas aí eu vou para o STJ e... vocês talvez tenham acompanhado, eu sou do tributário. O tema 1079 do STJ, dos repetitivos, o STJ estava analisando o sistema S e o tema, na verdade, estava analisando o teto de 20 salários para contribuições para fiscais. E aí o STJ dá uma decisão que modula os efeitos, dentre outros tantos problemas que teve nessa decisão, ele modula os efeitos dizendo que, apesar da gente sempre ter decidido que existia o teto de 20 salários, as decisões estavam erradas, vamos reformar esse entendimento. Como a gente já tinha dado muitas decisões nesse sentido, tinha uma jurisprudência dominante, então vou modular os efeitos. Quem entrou com uma ação, até hoje está discutindo o tema, e tem uma decisão favorável nesta data, ganha. Se você tem uma decisão que foi favorável lá atrás, mas ela foi reformada em algum momento, você perde. Esse tipo de decisão, em termos de modulação de efeitos, por exemplo, é a única que eu conheço. E cada vez a gente vê um tipo de decisão diferente. Você exigir que tenha uma decisão favorável, ou seja, eu entrei com a ação e ele entrou com a ação. Eu tenho uma liminar, a ação dele ainda não foi analisada, eu não tenho uma liminar. Então, eu vou ganhar e ele vai perder. Então, o contribuinte que chegou lá, como era o recorrente, ele tinha perdido no tribunal. Então, o STJ deu a decisão parcialmente favorável, mas aquele caso concreto foi julgado, o recurso do contribuinte foi improvido porque ele não tinha uma decisão favorável, já que ele era o recorrente.
O Marcelo também falou da parte em que é importante a gente acabar com a litigância de má-fé, é importante a gente acabar com a litigância predatória, isso é importante. Como a gente também pode analisar do outro lado, que são problemas do próprio judiciário. Corrupção, a gente está vendo aí agora várias notícias sobre decisões que eventualmente estejam sendo vendidas com ministros do STJ, tribunais de justiça e tudo mais. Como é que a jurimetria consegue olhar sobre uma perspectiva mais complexa, não olhando para aquela quantidade daqueles processos repetitivos, mas olhando para dizer qual a probabilidade desse tribunal decidir uma modulação de efeitos e como possivelmente ele poderia decidir, olhando, no caso, outras modulações de efeitos. Como essa aleatoriedade de algumas questões mais complexas ou menos repetitivas, ou, eventualmente, até influências externas no sistema. Então, STF, julgamento do Bolsonaro, sem tomar uma posição em relação ao voto, mas o Fux mudou bastante a posição dele. Isso é levado em consideração nas análises da geometria. Eu sei que a chance de ganhar é de 90%, e aqui você entrou nos 10%. Ok, entendi. Mas como, olhando sobre uma perspectiva, principalmente do consultivo, dentro do tributário eu acabo fazendo muito consultivo, e muitas vezes eu tenho que fazer pareceres onde o cliente pergunta, qual a chance de êxito desse processo? Risk Assessment, padrão. É muito bacana poder olhar para um processo e dizer, se você perder aqui, a chance de você perder no processo de dano moral aqui é X, a probabilidade é de ser tantos mil reais, porque essa Câmara, esse juiz e tal. Bacana. Isso daqui eu entendo que funciona muito bem nesse modelo, porque você tem um volume muito maior. Mas se a gente vai para uma questão mais estratégica, mais complexa, talvez, com menos decisões, como a jurimetria, como a inteligência artificial pode auxiliar, ou se isso é levado em consideração dentro do cálculo da inteligência artificial, para olhar se eu pego um determinado modelo de inteligência artificial para perguntar qual a probabilidade de uma decisão dessa, nesse sentido, nesse caso, ou isso hoje a gente não consegue fazer. Então, estou pensando muito sobre esse sistema complexo, sobre essa aleatoriedade que a gente tem no judiciário, seja por uma influência externa, seja por um problema do próprio sistema, onde a gente tem um sistema muito egóico, onde desembargadores preferem não mudar de opinião do que concordar com o repetitivo da STJ, que eu acho que isso é uma coisa que, por exemplo, tem que ser avaliada. Como você faz para punir esses desembargadores? Né? O STF também, recentemente, o Fux estava dizendo, cara, eu estou aqui com a reclamação, está vindo aqui do TRF, está me abarrotando de processo, porque o TST não está cumprindo o que a gente decidiu lá sobre pejotização e terceirização. Eu não aguento mais receber essas reclamações. Está enchendo o STF. E a reclamação está vindo direto, não está nem indo para o TST, porque os TRTs estão tomando decisões diferentes do que foi definido lá atrás. Bacana, isso aqui eu acho que dá para a gente avaliar, e eu acho que o Marcelo talvez tenha até bastante experiência em fazer isso, de analisar e dizer, olha, esse tipo de coisa aqui tem que ser solucionado dessa forma. Você tem que proibir a reclamação, você tem que punir, talvez, o desembargador, alguma coisa. Mas nos processos onde a gente vai analisar a decisão de um repetitivo, onde a gente vai analisar a decisão de uma repercussão geral, de uma ação direta de inconstitucionalidade, onde você pode ter esse overruling não fundamentado em uma questão necessariamente jurídica. Como é que vocês, se isso é, de alguma forma, absorvido pelo algoritmo, se isso vocês levam em consideração de alguma forma, e como que jurimetricamente a gente pode, enfim, olhar para isso. Muito mais sobre a perspectiva consultiva, ou nesses casos mais estratégicos, que acho que ficou muito claro para mim, entendi como funciona nesses casos mais volumosos, mas eu não sei se a gente está pronto ou se a gente vai estar pronto em algum momento para esse tipo de dificuldade. Obrigado. Pela pergunta. Modelo preditivo, eu acho, assim, todo mundo trabalha com modelo preditivo. Não sei se vocês já ouviram a história da França, que criminalizou fazer... Tem uma lei na França que foi muito divulgada, essa notícia, que dá pena de até 5 anos de reclusão para quem tenta modelar comportamento judicial. E é curioso, né? Porque
Quando você monta um escritório de advocacia, você começa a advogar, né, a primeira pergunta que você vai ouvir do seu cliente é: doutor, eu vou ganhar, calma. Né? E a gente vai dar uma resposta. Assim, a gente trabalha com modelos preditivos. Eles podem ser mais toscos, pode ser intuitivo, né? Enfim, tem todos os problemas de vieses. Né? Se você acabou de ganhar uma causa parecida, você fala: vou ganhar. Não necessariamente, tem um viés de disponibilidade. Né? Então, é meio que inevitável. Modelagem é inevitável. No sentido, faz parte da essência da nossa profissão. Criar uma estratégia, né, que toda vez que você usa um argumento ao invés de outro, você está trabalhando num modelo de intervenção. Você acha que... Porque o modelo preditivo o que vai acontecer? O modelo de intervenção se eu fizer isso e mudar aqui, isso aumenta ou diminui a minha probabilidade de vencer? Né? Então, assim, o tempo inteiro, quando você redige uma petição com base num modelo intuitivo, qualquer um que seja, sei lá, né? Mental, de probabilidade, e é um modelo de intervenção. Né? O que a tecnologia pode ajudar no sentido de refinar o seu modelo. Você tem um modelo que leva em consideração uma quantidade maior de variáveis explicativas, né? Um modelo que consiga calcular essa probabilidade não com base no possível, provável e remoto, mas com base num intervalo quantitativo contínuo de 0 a 100. Então você consegue fazer contas mais precisas ou menos imprecisas. Né? Então, assim, a gente faz, e eu acho que a ideia eu acho que não vai ter um momento em que a gente vai conseguir. Né? É uma evolução no sentido de tentar fazer da melhor maneira possível. Os modelos jurimétricos têm uma espécie de santa trindade de variáveis de interesse. Os modelos, basicamente, eles funcionam. Eles têm um grupo de variável explicativa de um lado, o que explica o resultado, e de outro lado você tem as variáveis de interesse, que é o resultado. Né? Quais são as variáveis de interesse, as 3 grandes variáveis de interesse que a gente tem para qualquer modelo jurimétrico? Quanto eu vou ganhar, qual a chance de eu ganhar e quanto tempo vai levar. São as 3 variáveis. Com essas 3 variáveis, você consegue fazer um cálculo de esperança matemática para atribuir um valor para o seu caso, você consegue trazer esse valor a uma data presente, fazendo um desconto de juros, você consegue precificar, você consegue vender o crédito, você consegue cobrar honorários, tudo é feito com base nessa santa trindade. Então, assim, a resposta, a primeira parte a gente já faz, a segunda parte não tem um momento em que a gente vai conseguir de maneira perfeita, eu acho que vai ser sempre uma tentativa de aproximação. E 3, você tem de um lado, a terceira parte você tem de um lado 3 variáveis de interesse e do outro lado uma pleiade de variáveis explicativas. Né? 2 coisas interessantes sobre modelos preditivos que eu aprendi ao longo desse tempo. Assim, primeiro, eles têm que ser revistos constantemente. A gente tem essa visão de que você atribui uma modelagem no início e fala: pronto, classifiquei esse processo. Mas, na verdade, ele é sensível. Então, você tem um modelo de probabilidade antes, de proporção, quando o caso é teórico. No momento em que você propõe a ação, uma variável se concretiza, que é quem vai julgar. Né? E, voltando ao meu exemplo do Tribunal de Justiça, esse sorteio faz toda a diferença. Né? O juiz talvez seja a variável mais importante. Né? E se troca o juiz, você tem que rever o modelo. Né? Por isso que os advogados experientes, quando eles elaboram uma petição inicial, eles elaboram a petição mais neutra possível. Por quê? Porque depois ele adapta a estratégia de acordo com o juiz. Você entra, você não sabe se o juiz tem uma ou outra opinião política, se ele é justnaturalista, se ele é positivista, se ele é adepto da análise econômica do direito. Então, assim, você vai, fala o menos possível, né? Aí você ajusta depois. Então, isso são sabedorias, né, da prática. Né? Então, você vai... O modelo, eu acho que ele tem que ser constantemente revisto. Outra estratégia boa para tentar ajustar melhor seu modelo preditivo, que advogados experientes também fazem, distribui um recurso rápido, qualquer coisa. Logo no começo. Por quê? Porque você fixa a competência em segunda instância e você começa a ajustar
pensando no segundo andar. Não adianta você ganhar em primeira e perder em segunda. Mais importante é quem vai rever a sentença. Então, para casos complexos, você vai, enfim, cercando o modelo, você vai cercando a probabilidade. Você vai tentando levar ela para o lado que você quer com essas estratégias e reduzindo o grau de incerteza, né, em relação aos seus pontos. Agora, no fundo, a gente nunca vai, eu acho que a gente nunca vai reduzir a zero, né? Os modelos eles vão sempre ter essa característica de incerteza. E aí, para terminar, né, só um ponto que eu acho que a gente precisa ver o Poder Judiciário de uma forma diferente, né? Porque o Poder Judiciário, na verdade, ele contrariamente à intuição e à percepção geral que as pessoas têm, ele não é o lugar onde eles vão dar as respostas certas, necessariamente, para os casos, né? Ele é o local que a primeira função dele é detectar exatamente os casos complexos que os outros sistemas não conseguiram resolver, né? Então, isso em jurimetria a gente chama, você tem lá as colidências, uma parte dessas colidências vira conflito, uma parte dos conflitos se materializa em disputas dentro dos tribunais. Tem uma série de características que levam a esse enviesamento que vão selecionando esses casos para entrar no tribunal, né? Valor da causa, você não briga por qualquer coisa, né? Complexidade e tal. Os casos que deveriam estar no judiciário são exatamente os casos que não têm resposta. Porque a primeira função do judiciário é detectar os conflitos e os problemas sociais não resolvidos para que a gente possa endereçar as questões, né? Por isso, a modelagem que dá sempre 50%. Você olha, assim, tem uma convergência 50%. Né? Até porque não faria sentido os réus ganharem sistematicamente dos autores ou vice-versa, né? Os réus, na média, não são mais inteligentes que os autores. Os advogados dos réus, na média, não são mais inteligentes que os advogados dos autores. Então, assim, a modelagem converge para 50% se o tribunal estiver funcionando. Então, eu digo assim, paradoxalmente, um tribunal bem estruturado, que tenha abertura de precedentes, que tenha juízes independentes e que tenha custo para litigar, ele, assim, as sentenças futuras dele são incertas. O que ele já resolveu, quando ele fixa uma posição em relação a uma matéria, e vamos dizer assim, e reduz a incerteza do modelo para dar 100% para um lado ou para o outro, o resultado disso não é as pessoas entrando e perdendo sistematicamente, porque elas já sabem que elas vão perder. O resultado disso é você não aforar mais essas ações. Então, de novo, a gente não, a premissa toda é que tem incerteza. Se você o dia que você acabar com a incerteza, você acabou com o direito. E eu acho que essa é a essência da modelagem. Agora, qual é a sopa de letrinha, né, que vai explicar o comportamento do processo, é muito difícil de resolver, e é o que você falou, é dinâmico. Aí o fluxo muda de ideia, aí troca o juiz, né, não é trivial, né? A gente tenta se aproximar, a gente consegue, dependendo do caso, se consegue, razoavelmente, né? Mas a gente, no fundo, é um exercício de convivência com a incerteza. Essa é a essência do nosso trabalho. É com alegria que eu estou aqui hoje, diante de um velho conhecido, Dr. Marcelo. Eu não sabia que conheci na infância. Não sabia. E achei interessante você ter se referido ao seu lado humanista. Mas aí vai uma cobrança agora, Marcelo. Porque o desenvolvimento tecnológico, a inteligência artificial, lógico que são bem-vindos no mundo do direito, mas você afirmou categoricamente que entendia que o direito ia se tornar mais humano com o uso das novas tecnologias, mais especificamente da inteligência artificial. Entretanto, Marcelo, eu tenho me preocupado ultimamente com uma parcela da população que está crescendo muito rapidamente, que são os idosos.
e que são tidos entre os mais vulneráveis. O que é que pode ser feito para auxiliar? Porque eu testemunho pessoas que vêm a mim dizendo: mas eu não sei usar, eu quero conversar com alguém do Santander, que você, inclusive, elogiou, não é? Não consigo, eu não sei usar isso. O que é QR Code? Não sei, não consigo. Aí, se eu não, essa pessoa, eu digo sempre, peça para um neto, para um vizinho, mas não podemos, você mostrou o seu lado humanista, precisa ser pensado nessa parcela. Não é uma parcela pequena da população, que estão assim, completamente indefesos diante das novas tecnologias, que a todo momento precisa pedir auxílio. Não. Me lembro bem, quando comecei a cursar Direito, uma fala de um professor realmente me marcou, que até hoje eu me lembro. Ele disse: não se esqueçam que, muitas vezes, o advogado é a última esperança da pessoa. E aí tem uma boa parcela que parece tutelado pelo Estatuto do Idoso, mas não tanto, que tem garantias constitucionais previstas, mas que não chegam a essa parcela. Então, os idosos estão perdidos nesse avanço tecnológico, que eu sei que é importante, que eu sei que tem que crescer, que eu acho que tem que ser assim mesmo, é evolução. Mas, gente, precisamos olhar essa parcela. Eu me preocupo, porque eu vejo poucas pessoas, poucos grupos preocupados com essa proteção dessa parcela tão vulnerável. Então, queria cobrar isso de você, que mostrou muito, muito bem aqui para nós o seu lado humanista. É hora de você se preocupar e, nas suas palestras, já que é um palestrante, não é, especial, que coloque isso para a sociedade. Essa parcela da população está perdida. Quer dizer, como é que faz? Então, eu quero que você me diga o que você pensou sobre isso, mas já faço, porque eu não sou palestrante agora, estou perguntando. Rapidamente, essa é com o Matheus, que também gostei muito de conhecer mais de perto, que já ouvia falar muito, é uma pessoa, um ser humano, pelo que eu soube, especial, mas é um estudioso do direito ímpar. Então, a gente vem para aprender com você. Mas você afirmou, Matheus, você afirmou que, muitas vezes, o estudante de direito chega no curso e diz: não quero essa função repetitiva. Eu quero contribuir com mais. Matheus, como é que a gente, num curso de direito, libera os alunos das tarefas repetitivas num sistema de direito positivo onde ele é obrigado, sim, a ir lá buscar na lei o seu fundamento? Então, para depois tentar interpretar. Então, essa tarefa repetitiva, artigo tal diz isso, isso aqui é. Artigo tal diz aquilo, não dá para fugir, Matheus. Eu penso assim, que os estudantes têm que vir abertos para também continuar exercendo as tarefas repetitivas e ter já a convicção que a ele cabe um plus. Qual é? A sua colaboração diante desse desenvolvimento tecnológico tão bem-vindo, né? Diante do desenvolvimento da inteligência artificial, e vai ajudar muito. Eu sou professora e eu me preocupo com os estudantes. Por isso que eu peguei esse ponto, para você dizer como é que a gente foge das tarefas repetitivas para ser um excelente advogado
contemporâneo, aquele que usa a inteligência artificial, mas que dá a sua contribuição. Se ele não começa com as tarefas repetitivas, não sei, não estou tendo assim vendo uma saída. Eu acho que nós temos que enfrentar também essas tarefas repetitivas. Então, eram essas duas considerações, né, mais provocações, e ao doutor Marcelo, para a gente pensar nos velhos, os idosos. Os idosos. E eu me sinto muito à vontade, porque eu estou nesse grupo, mas eu não vejo muita preocupação, nem dos professores do direito, daqueles que estudam profundamente a aplicação da inteligência artificial, estão se esquecendo. E estão mandando goela abaixo dessa população e não se entende nada, não se dá para fazer uso desses recursos. Como é? Vai ficar à margem? Será que, fatalmente, nós estamos diante daquela situação tantas vezes vista e criticada, em que vai no restaurante domingo de família, a família inteira, o velhinho senta lá na ponta, e lá ele fica à margem. Por quê? Porque estão falando de inteligência artificial, estão falando de programas de... E a mim, ninguém sentou e diz, vem aqui, eu vou te explicar. O idoso também precisa ser lembrado. O seu lado humanista precisa atacar esse ponto. Foi uma honra para mim ouvi-lo e uma alegria também, igualmente, Matheus. Tentei aprender o máximo, não é? Mas ainda algumas indagações restaram, e aqui as faço. Muito obrigada. Professor Odete, obrigado demais pela pergunta e também pelo carinho. Eu acho que, da mesma forma que o Zé tinha comentado de mim, para a senhora, ele tinha comentado da senhora para mim. E tinha comentado que a gente precisava sentar para conversar sobre inteligência artificial. E muito obrigado também por ter vindo prestigiar aqui a conversa que a gente teve. O assunto das tarefas repetitivas, ele é primordial quando a gente fala de educação. Eu vou dar um exemplo até mais radical do que a Faculdade de Direito. Vamos olhar para a matemática. Como que a gente ensina a tabuada para uma criança se ela não fizer ali as tarefas repetitivas? Ou se ela se apoiar, por exemplo, em alguma ferramenta de inteligência artificial para resolver o problema de quanto é 24 vezes 137. Ela precisa fazer esse tipo de multiplicação dezenas de vezes, inclusive para desenvolver um pedaço do cérebro, porque é o de menos. Ali no dia a dia ela vai usar uma calculadora para essa conta, mas o desenvolvimento do cérebro depende de ela não usar a inteligência artificial naquele momento. E a gente trouxe aqui para São Paulo o Kevin Will, que é o Chief Product Officer da OpenAI. E inclusive o Pedro estava lá com a gente, do Matos Filho. E aí o Kevin, ele disse o seguinte, que os filhos dele, ou seja, essa é a pessoa que é responsável dentro da OpenAI, que é a empresa que criou o ChatGPT, por desenvolver os produtos mais avançados, os modelos mais capazes. E ele tem 2 filhos pequenos, ele restringe muito o acesso dos filhos à inteligência artificial, porque são filhos de 3 e 5 anos. Então, se você está aprendendo a somar, e você pode perguntar para o ChatGPT a resposta, putz, aquilo não vai desenvolver o seu cérebro da mesma maneira. É um problema que a gente vê com muita nitidez nos engenheiros de software. Se você consegue comandar e sempre criou o vício de pedir para um modelo resolver um problema para você, problemas pequenos, você não forma as bases do conhecimento. Então, eu usei esses 2 exemplos, mas o da matemática para mim é o mais cristalino de como inteligência artificial é um risco para a educação. Eu usei esse exemplo para contextualizar o que já precisa ser feito para garantir que as pessoas vão aprender. Aí existe um outro desafio da humanidade, que é dinheiro. É mais ineficiente uma criança fazer a conta, uma criança não diria, mas um programador fazer um programa com as próprias mãos, em vez de ele pedir para uma inteligência artificial resolver.
Ou seja, existe um estímulo do outro lado econômico muito grande para a ampliação do uso de inteligência artificial. E a gente então precisa ponderar as duas coisas. Porque se eu consigo, por exemplo, consertar um bug pagando X mil tokens de uso de um modelo da Anthropic que vão me custar $500 e eu dependeria de um engenheiro que custa um salário de X mil reais vezes uma semana, me custaria $5 mil, 10 vezes mais, todo o incentivo está para o uso da inteligência artificial. Então eu acho que a resposta é que as tarefas repetitivas elas são essenciais quando a gente está no ambiente educacional. A matemática é um bom exemplo, mas isso se aplica para dosimetria de pena, um exemplo que o Marcelo trouxe. Fazer dosimetria de pena é absolutamente, bom, dados os critérios ali das 3 fases, etc., antecedentes, tudo, deveria ser algo bem matemático, no sentido de que o juiz consegue trazer os inputs e a pena final pode ser calculada por um computador, ou mesmo um cálculo trabalhista, etc. Mas ensinar e aprender a fazer não deveria usar inteligência artificial. Eu acredito muito nisso. Deveria existir alguma forma de barreira. Ao mesmo tempo, a minha visão, professor Odete, é muito otimista, porque a inteligência artificial na educação viabiliza a principal coisa que muda a vida de uma criança, que é um tutor. Então, todos os estudos de métodos de alfabetização, de ensino, minha mãe é pedagoga, então ela sempre compartilha comigo. A principal coisa que muda a vida de uma criança é ela receber lições e ser ensinada um a um. A posição do tutor é decisiva. Isso é totalmente inviável financeiramente para 99,9% da população. Ao mesmo tempo, já Alexandre o Grande teve Aristóteles ensinando ali e deu no que deu, ou seja, funciona. Mas o que eu quero dizer é que é uma prática que realmente todos os estudos demonstram que de fato, mexe o ponteiro na vida da criança. Ela tem uma educação customizada, dado que hoje você vai para uma sala de aula e a educação é muito mais padronizada, não existe customização do conteúdo, etc. Então, a grande oportunidade que eu vejo a gente não pode deixar as pessoas que estão aprendendo pularem as tarefas repetitivas usando AI. Na verdade, a gente precisa, na educação, usar AI para entender as dificuldades daquela criança ou daquele estudante de direito para criar uma espécie de um professor particular, que é uma prática que já está indo muito bem. Aliás, uma das principais empresas de inteligência artificial, várias delas estão na área de educação. Em outras palavras, eu acho que a tarefa repetitiva precisa ser parte fundamental da educação. Por outro lado, quando a gente fala do mercado e da atividade financeira, existe um empurrão implacável para que as tarefas sejam feitas e executadas por AI, e isso vai só aumentar. Mas eu acho que na educação a gente pode focar mais em ter tutores que não dão a resposta, mas que provocam, auxiliam, e manter as tarefas repetitivas como uma pedra fundamental da educação. Oi. Obrigado pela bronca, Odé. E outra coisa, se o Zé te deixar sozinha no almoço de domingo de novo, você me avisa e a gente, tá? Pode deixar que muito feio. Assim, você tem toda a razão, né? Nisso, e acho que tem um problema do letramento digital, que a gente chama, né? De passar essas informações, aprender a usar, né? Se tem uma coisa que talvez eu possa dizer para você, Odete, que até como conforto, é o seguinte, é um problema, eu entendo a questão, vamos dizer assim, em relação a idosos, eu estou chegando, todos nós estamos indo, né, nesse sentido, então acho que é uma preocupação que tem que ser de todo mundo, mas ela já é muito complexa, eu acho que para todas as gerações, por duas razões. Assim. Primeiro, porque muda tudo muito rápido, então eu tento me atualizar também, né? A gente estuda isso e tal. Aí você fala, não, entendi, modelos preditivos, modelos de intervenção, medidas resumo, diabo, estudando tudo, não sei o que. Daí vira falar, não, agora é blockchain. Você fala, meu Deus, vai começar de novo. Gas fee. Então, assim, a tecnologia, ela evolui numa velocidade que eu acho que todo mundo está um pouco perdido, em alguma medida, né? Talvez alguns grupos estão mais, outros estão menos, porque essas mudanças
são muito rápidas e elas são muito grandes, né? Então, eu estudo mercado de capitais também. O Matheus trabalhou, a gente lida a vida inteira. Aí, semana passada eu tive a notícia, tem toda essa questão de tokenização, enfim, de estruturas tecnológicas. Aí o mercado Bitcoin tem mais investidor que a Bolsa de Valores. Aí você fala, eu não sei nem mais para que você faz com o regulador. Então, assim, são muitas perplexidades, né? Como dizem os pernambucanos, eita atrás de vixe, né? O tempo inteiro, e é realmente difícil de conseguir acompanhar. Mas eu concordo. Eu acho que assim, e essa é uma pauta muito grande no mundo digital, né? Eu acho que é uma pauta muito discutida, pouco implementada, sobre como conduzir esse letramento. Como é que você consegue transferir essas informações, né, para todo mundo. E eu também concordo com você, né, que a gente tem que olhar para as parcelas mais vulneráveis. Eu acho que a vulnerabilidade tem vários ângulos, né? Acho que a idade em duas pontas. Eu fico muito preocupado com as crianças. Acho que todo mundo aqui que tem filho é uma angústia lidar, porque eles têm problemas diferentes dos nossos, mas assim são muito vulneráveis. É terrível, né, essa interação também. E eu concordo. Eu acho que tem que ser motivo de uma reflexão, de uma política pública. Tem países que têm ministérios voltados hoje para isso, né? E talvez o Brasil, com o nível de conectividade que a gente tem, com o tamanho das indústrias digitais, ou pelo menos dos mercados que estão movimentando aqui, tal, que a gente talvez realmente devesse prestar mais atenção. Eu acho que há um certo descaso, né? Eu acho que a gente mexe pouco em termos de política pública. O mercado anda muito, as políticas públicas vão atrás. Quando aparece alguma coisa, normalmente é muito ruim. A gente estava comentando, eu e o Matheus agora há pouco, os projetos de lei são difíceis de lidar. E tem um descaso em relação ao letramento digital mesmo. Assim, eu só posso concordar e pessoalmente me comprometer a refletir mais sobre isso mesmo. Porque a gente tenta, o núcleo foi criado na PUC para isso, lá na faculdade. Mas ele está atrasado, né? A PUC, hoje, eu estou discutindo um código de ética de uso, que é assim, como é que os alunos estão usando? Eles estão usando da maneira correta? Né, em que medida eles podem usar, fazer trabalhos com base nisso? Como é que você detecta? O que a gente faz? A gente absorve isso em sala de aula e já assume que vai usar, ou a gente proíbe? Então, assim, a gente não tem ainda, por exemplo, na PUC, a gente não tem nenhum código de ética e de conduta em relação ao uso de inteligência artificial, né? Então, realmente é um atraso muito grande e enfim, acho que a gente está fazendo algum esforço, mas não o suficiente. Acho que vale mesmo o chão de orelha e o esforço. Eu vou só por conta do... O Matheus está com uma agenda um pouco apertada, a Marisa também tinha dúvida, acho que outras pessoas têm. A gente tem que encaminhar para o final. Coração, também a resposta, mãe, depois eu te dou o zap do Matheus, a gente resolve tudo, assim, só mandar ele. Sempre que eu tenho dúvida, eu resolvo de uma maneira mais simples, sem política pública. Não, queria pedir desculpa já, porque realmente o Matheus está um pouco apertado. Agradecer a presença de todos. Acho que a gente pode continuar o bate-papo, mas só liberar aqui Matheus. Obrigado pela presença, Matheus, Marcelo, e dizer da alegria de reunir a todos aqui. E acho que o papo continua fora da mesa, de uma maneira mais informal. E passar para o Milton para deixar um abraço para todo mundo. Não, é só para reiterar o que o Jorge disse. Agradecer a todo mundo, agradecer em especial ao Matheus e o Marcelo. Foi uma manhã de aprendizado, acho que para todos nós. E seremos eternamente gratos aí pelo tempo de vocês nesse evento que a gente promove todo ano. Tá bom? Muito obrigado a todos.